Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 511. Parecia que o destino havia decidido que ele e Pikachu não deveriam se cruzar novamente. Nesse caso, era melhor deixar esse Pikachu com o treinador que ele estava destinado a conhecer. Talvez, num futuro próximo, outra pessoa o encontre e uma nova história se desenrole. Com esse pensamento, Naoki desviou o olhar e saiu com Koraidon. 5 horas após a partida de Naoki, uma pequena figura espiou cautelosamente por trás de um canto escondido. Um Pikachu selvagem. Ele pisou cuidadosamente na encosta aberta do penhasco, suas patinhas minúsculas pressionando a grama fresca enquanto olhava para o mar, agora envolto nos tons dourados do crepúsculo. Depois de ficar ali por um tempo, ele se enrolou sob o tronco de uma grande árvore, com o pelo farfalhando levemente com a brisa da noite. O pequeno Pokémon fechou os olhos e adormeceu. Ao amanhecer, as orelhas de Pikachu se contraíram e seus olhos se abriram de repente. Ele olhou rapidamente para o céu, como se estivesse verificando as horas, então disparou e correu em direção ao litoral. Quando atingiu uma certa distância, ele começou a correr em círculos estreitos pela grama, gerando faíscas de eletricidade enquanto se movia. Mais rápido, mais rápido. A carga crepitante aumentou e num piscar de olhos, a eletricidade girando ao redor de Pikachu formou um vórtice giratório, uma tempestade em miniatura cheia de poder. No momento em que a energia atingiu seu pico, Pikachu saltou no ar, saltando da turbulência com movimentos rápidos e calculados da cauda. Mais alto, mais alto. Por alguns breves momentos, Pikachu pairou no ar, estabilizando-se ao ajustar habilmente o ângulo de sua cauda, usando as mesmas correntes que ele havia criado. Naquele momento, o horizonte distante começou a brilhar com a primeira luz do amanhecer. Um sol dourado e radiante espreitava lentamente acima das ondas, seu reflexo se espalhando pela superfície do mar. O céu estava pintado em tons de tirar o fôlego de laranja, vermelho e violeta, misturando-se perfeitamente ao oceano infinito. Os olhos de Pikachu refletiram o brilho do nascer do sol, e ele murmurou suavemente, Pikachu. Foi lindo. Enquanto isso, de volta ao rancho, Naoki e Koraidon finalmente pousaram às 17h15. Ao pousarem, Naoki notou uma cena familiar, a caminhonete de Zack estacionada na beira da estrada. Com a ajuda do Indeedee, Zack estava ocupado carregando as mercadorias para as entregas do dia. Percebendo o retorno de Naoki, Zack gritou, Ei, saiu para outro trabalho hoje? Naoki assentiu com um sorriso. Ultimamente tenho ouvido falar de Pokémon que precisam de ajuda, então tenho saído para ajudá-los sempre que possível. Os olhos de Zack se arregalaram. Espera aí, tem outro incêndio se espalhando por aí? Naoki ficou momentaneamente surpreso antes de cair na gargalhada. Não, nada disso. Alguns Pokémon estavam presos e não conseguiam sair sozinhos. Alguns treinadores me avisaram sobre eles, então fui ajudar. Zack suspirou aliviado. Ah, que bom. Você me deixou preocupado por um segundo. Bom, se precisar de ajuda extra, é só pedir. Ah, e a propósito, o dinheiro das vendas de hoje, eu já enviei. Naoki olhou para seu telefone Rotom, confirmando a notificação de transferência. Entendido, ele respondeu com um aceno de cabeça. O rápido desenvolvimento da tecnologia tornou as transações eletrônicas a norma, até mesmo para fazendeiros. Bom, preciso ir. O rancho ao lado está esperando o carregamento deles. Te vejo por aí. Com isso, Zack subiu na caminhonete, acenou pela janela e partiu pela estrada de terra. Naoki acenou de volta, observando até o caminhão desaparecer na distância. Então, virando-se, ele se concentrou novamente em sua próxima tarefa, preparar o chá preto reverso para neutralizar a energia destrutiva de Wuxien. Mas antes que ele pudesse dar um passo, de repente, ele avistou Ting-Lu e Xiu se aproximando dele. Xiu flutuava dentro do grande caldeirão que repousava sobre a cabeça de Ting-Lu, com seus olhos brilhantes em forma de magatama espiando curiosamente para fora. Ting-Lu não pôde deixar de perguntar. Mo? Naoki, quem você trouxe de volta dessa vez? Naoki não escondeu a verdade. É Wuxien. Mu? Aquele velho. Ao ouvir isso, Ting-Lu imediatamente ficou ansioso e gritou. Mu, espere. Não deixe esse velho sair ainda. Se fizer isso, seu rancho inteiro e todas as suas plantações serão arruinadas. Vá fazer algo para consertá-lo primeiro. Xiu também se intrometeu. Gu, isso mesmo. Aquele cara drena a energia das plantas. Uma vez, ele fez uma floresta inteira murchar num piscar de olhos. Vendo quanto os dois Pokémon estavam preocupados com o rancho, Naoki não conseguiu evitar rir. Não se preocupe, eu sei. Vou preparar algo agora para ajudar a restaurá-lo. Ting-Lu grunhiu em aprovação. Mu. Tudo bem, então vou deixar esse velho com você. Naoki assentiu e imediatamente foi para a cozinha, onde preparou um chá preto reverso especial usando água do mundo distorcido. Logo, a xícara de chá fumegante estava pronta. Naoki seguiu para o rancho, tomando precauções extras para evitar que Wuxien danificasse as plantações. Ele até pediu a Calyrex que o ajudasse a manter a situação sob controle. Depois que tudo estava no lugar, Naoki pegou a Pokébola de Wuxien. Com um flash de luz, o enorme Pokémon caracol se materializou no campo gramado. Quase instantaneamente, a grama verdejante sob Wuxien começou a murchar, drenada de sua energia pela presença do Pokémon ruinoso. Comparado a Ting-Lu e Xiu, a maldição que afetava Wuxien era muito mais forte, e sua mente ainda estava nublada pela malícia. Felizmente, Calyrex estava lá. Por mais forte que Wuxien tivesse, ele não seria capaz de liberar todo o seu poder sob o olhar atento do rei. Com a ajuda de Calyrex, Naoki cuidadosamente se aproximou de Wuxien e lhe ofereceu o chá preto reverso. Assim que o líquido escuro desceu por sua garganta, todo o corpo de Wuxien foi envolvido por uma luz branca brilhante. Então, algo incrível aconteceu.
No brilho, as folhas murchas e amareladas que cobriam Wuxian se transformaram em folhagem verde esmeralda fresca. A névoa sinistra nos olhos de Wuxian gradualmente se dissipou, e a aura opressiva de destruição que a cercava desapareceu. Uma energia suave e nutritiva irradiava de seu corpo e se infiltrava na terra abaixo dele. Naoki observou com admiração enquanto a grama, antes seca, de repente voltava à vida, vibrante e cheia de energia mais uma vez. Uma sensação quente e desconhecida envolveu o corpo de Wuxian. Já fazia muito tempo que não sentia algo assim. Desde que absorvera muita energia ruinosa, sua consciência se embotara, vagando sem rumo no abismo frio da escuridão. Até mesmo sua percepção do mundo exterior se tornará fragmentada e obscura. Mas agora, esse calor... Lentamente, Wuxian abriu os olhos. Au! O que está acontecendo comigo? À medida que sua visão se clareava, ele se viu cercado por um mundo cheio de cantos de pássaros, flores desabrochando e vida vibrante. Olhando ao redor, ele viu um humano estranho, vários Pokémon desconhecidos e, para sua surpresa, duas figuras muito familiares. Ting-Lu e Xiu. Os olhos de Wuxian se arregalaram em descrença. Au! Au! Por que vocês dois estão aqui? Espera, isso significa que nós quatro estamos mortos? Já falecemos. Ting-Lu, Xiu. Ting-Lu se virou para Naoki e murmurou, Mu. Parece que esse velho finalmente perdeu o controle. Xiu suspirou. Gu. Esta não é a vida após a morte. Este é o rancho de Naoki. Will. Ele nos salvou, assim como salvou você. Graças a ele, fomos libertados dos selos e purificados do poder desastroso que absorvemos. Ao ouvir isso, Wuxian lentamente voltou seu olhar para o humano parado ao lado de Ting-Lu. Naoki sorriu calorosamente e o cumprimentou. Olá, Wuxian. Sou Naoki, o dono deste rancho. Wuxian pescou, a princípio demonstrando pouca reação. Por um momento, Naoki presumiu que ainda estivesse processando tudo. Mas então, a compreensão atingiu Wuxian como um raio. Você foi quem nos libertou da energia ruinosa? Naoki assentiu. Isso mesmo. A propósito, Wuxian, você sente alguma mudança no seu corpo agora? Ele estava ansioso para confirmar se as habilidades ruinosas de Wuxian haviam sido completamente revertidas. 1 segundo se passou, 2 segundos, 3. Naoki, Ting-Lu e Xiu olharam para Wuxian, esperando sua resposta. Mas um longo silêncio se estendeu entre eles. Ting-Lu suspirou, Mu. Naoki. Bem, isso certamente se encaixa num caracol. Finalmente Wuxian falou. Au, meu corpo, tem algo diferente. Eu me sinto rejuvenescida. Há um novo poder dentro de mim. A curiosidade de Naoki aumentou. Que tipo de poder? Meio minuto depois, os olhos de Wuxian brilharam de espanto. Au! Posso restaurar a energia das plantas ao meu redor. Em vez de drenar a vida, posso nutrir a floresta, ajudar as flores a florescer e abençoar as plantações com uma colheita abundante. A expressão de Naoki se iluminou. Exatamente como eu pensei. Esse era exatamente o resultado que ele esperava. Wuxian, antes um prenúncio da decadência, tornou-se um Pokémon que fomentava a vida em vez de tirá-la. Naoki riu baixinho. Parece que temos outro rei das colheitas abundantes no rancho. Nesse ponto, muitos de seus Pokémon já possuíam habilidades semelhantes. Calyrex, é claro, os 3 Gogoats. E agora Wuxian. Ver as plantações crescerem mais rápido de repente não era mais nenhuma surpresa para ele. Ele assentiu e disse, de agora em diante, você vai morar aqui com os outros no rancho. Com isso, o problema da maldição de Wuxian foi resolvido. Agora, apenas Xiinpão, o último dos Pokémon ruinosos, permaneceu. Naoki decidiu que iria procurá-lo amanhã e completar sua missão. Mas por enquanto, era hora de retornar à árvore do mundo e trazer Kubifu de volta para casa. Virando-se para Ting-Lu e Xiu, ele disse, vou deixar Wuxian sob seus cuidados por enquanto. Ting-Lu bateu o casco e assentiu. Mu, sem problemas. Deixe conosco. Naoki se virou e foi embora, deixando Wuxian explorar seu novo lar. Wuxian seguiu lentamente Ting-Lu e Xiu, ouvindo enquanto eles apresentavam o rancho. Depois de caminhar por um tempo, Wuxian começou a se sentir cansado e decidiu parar, acomodando-se na grama para aproveitar o brilho do pôr do sol. Vendo isso, Ting-Lu e Xiu também pararam, observando o céu com ele. Capítulo 512. Wuxian murmurou, aquele humano é tão estranho. Ele simplesmente me deixou aqui com vocês dois. Ele sabia muito bem que, para a maioria dos humanos, os tesouros da ruína eram inestimáveis. Inúmeras pessoas os procuraram, recorrendo a roubo, engano e até mesmo a força em sua ganância. No entanto, esse humano chamado Naoki simplesmente os deixou vagar livremente, sem correntes, sem medo, sem hesitação. Ele não tinha medo de que alguém tentasse roubá-los? Wuxian não conseguia entender. Ting-Lu pensou por um momento e então respondeu calmamente, Mu. Uma brisa suave varria os campos, trazendo o aroma de grama fresca e flores. Sob essa atmosfera cheia de vida e calor, Wuxian se sentiu completamente à vontade pela primeira vez em muito tempo. Fechando os olhos, ele murmurou, que pessoa estranha, zzz. E assim, de repente, ele adormeceu. Ting-Lu e Xiu trocaram olhares. Este velho caracol não mudou nada. Não muito longe dali, Calyrex, o rei das colheitas abundantes, observava os recém-chegados com interesse. Sentindo o olhar, Xiu virou seus olhos em forma de Magatama para o Pokémon flutuante. Era um Pokémon de aparência estranha, com uma cabeça normalmente grande, irradiando uma aura azul suave e flutuando suavemente no ar. Seus olhos, cheios de sabedoria e bondade, os estudavam cuidadosamente. Ting-Lu também se virou para olhar para Calyrex. Mu, quem é você? O olhar de Calyrex encontrou o deles e num instante, sua voz majestosa ressoou em suas mentes. Eu sou Calyrex, o rei das colheitas abundantes. Abaixo da árvore do mundo, o terreno vulcânico rugia, o magma fluía como fogo líquido. Em meio a esse calor intenso estava Kubifu. Seu treinamento continuou.
Com um pisão, Groudon convocou uma energia poderosa da terra. Fissuras vermelhas romperam a rocha vulcânica enquanto o magma em chama subia, formando um enorme ataque de lâminas do precipício direcionado diretamente a Kubifu. Mesmo assim, o jovem Pokémon Urso não demonstrou medo. Um olhar de determinação encheu seus olhos enquanto ele avançava, sem se deixar abalar pelas imponentes lâminas de pedra. Bum! O chão tremeu violentamente enquanto as lâminas irregulares de pedra rasgavam o campo de batalha. As rachaduras sob os pés de Kubifu se espalharam rapidamente, ameaçando engoli-lo por inteiro. Mas no último segundo, Kubifu saltou no ar, ricocheteando em um muro de pedra próximo. Deslizou pelos penhascos rochosos, navegando pelo campo de batalha traiçoeiro com habilidade e agilidade. Enquanto as lâminas do precipício de Groudon avançavam, Kubifu cerrou seus pequenos punhos e se lançou para frente. Uma colisão direta. A força do impacto lançou Kubifu pelo ar antes de finalmente cair no chão, coberto de arranhões e hematomas. Naoki correu até Kubifu. Você trabalhou duro hoje. Colocando a mão no corpo machucado de Kubifu, Naoki invocou o poder da Floresta Viridiana. Uma energia quente e calmante irradiava de sua palma, fluindo para o corpo de Kubifu como uma maré suave. Os olhos de Kubifu se arregalaram. Podia sentir o cansaço desaparecendo, substituído por uma vitalidade revigorante. Naoki sorriu. Cheguei há pouco tempo. Vamos encerrar o dia. Continuamos amanhã. Kubifu assentiu entusiasmado, com determinação queimando em seus olhos. Vendo isso, Groudon abaixou sua postura, recuou o ataque e lançou um olhar para Naoki antes de se virar e caminhar de volta para o vulcão. Naoki observou Groudon partir, com um sorriso de cumplicidade nos lábios. Então virou-se para Kubifu e afagou-lhe a cabeça. Certo, vamos para casa. Kubifu. Com isso, o treinador e o Pokémon deixaram o campo de batalha vulcânico e retornaram ao rancho. Esperando na entrada estavam Koraidon e Ciclizar, suas caudas balançando levemente quando avistaram Naoki se aproximando. Naoki lançou um olhar rápido para Tinglu, Xiu e Wuxian, que estavam confortavelmente acomodados em seu novo lar, então se virou para seus Pokémon, acariciando suas cabeças afetuosamente. Tudo bem, vou lá dentro fazer o jantar, vocês vão brincar um pouco. Hao, Kubifu. Naquela noite, Naoki decidiu cozinhar algo especial. Indo até o depósito, ele pegou um pouco de bacon defumado e brotos de bambu frescos que Kubifu havia lhe dado mais cedo. Juntos, ele os fritou em fogo alto. À medida que o aroma preenchia o ar, a riqueza defumada do bacon se fundia perfeitamente com a crocância fresca dos brotos de bambu, realçando a fragrância do prato. O resultado final ficou absolutamente de dar água na boca. Só de vê-lo, qualquer um ficaria com o estômago roncando. Satisfeito, Naoki serviu o prato e deu uma rápida olhada nas informações de status. Brotos de bambu salteados com bacon defumado. Camada B, uma refeição caseira feita com brotos de bambu frescos e carne curada saborosa. Salteados em fogo alto para misturar seus aromas naturais. Efeitos: aumenta consideravelmente a amizade com Pokémon do tipo Panda. Após comer, esses Pokémon entrarão em um estado de euforia por 5 horas. Euforia, um estado especial em que o Pokémon experimenta explosões repentinas de inspiração, aumentando significativamente as habilidades de compreensão e diminuindo ligeiramente a retenção de memória. Avaliação, uma iguaria rara para quem a aprecia. Naoki ergueu uma sobrancelha. Um estado de euforia? Então comer esse prato pode tornar um Pokémon mais perspicaz, mas também um pouco esquecido? Parecia que os benefícios ainda superavam as desvantagens. No entanto, havia outro problema. O prato só funcionou com Pokémon tipo Panda. Naoki olhou pensativo para Kubifu. Depois de pensar um pouco, ele decidiu deixar Kubifu tentar mais tarde. Se funcionasse, ótimo. Se não, pelo menos o jantar ainda estaria delicioso. Para completar a refeição, Naoki também cozinhou no vapor uma panela de arroz com bacon, deixando o aroma defumado se misturar perfeitamente aos grãos. Logo, um aroma rico e saboroso tomou conta do rancho, levado pela brisa da noite. O cheiro era tão atraente que os Pokémon lá fora Koraidon, Ciclizar, Fluttermané, Dragonite, todos se animaram, com seus narizes se contraindo. Atraídos pela fragrância deliciosa, eles se reuniram do lado de fora da cozinha, com os olhos cheios de expectativa. Naoki riu ao ver aquilo. É realmente tão bom assim? O bacon que ele usará estava curado e seco, pois ele havia comprado muita carne fresca e não queria que estragasse. Ele nunca imaginou que seria tão popular entre os Pokémon. Dragonite assentiu ansiosamente, sua imaginação já correndo solta, imaginando o sabor delicioso do bacon chiando. Ao lado dele, Koraidon e Ciclizar também assentiram animadamente. Vendo isso, Naoki pegou alguns pedaços de bacon e os deu aos Pokémon ansiosos, um por um. A textura do bacon era perfeitamente equilibrada entre gordura e gordura. Depois de frita em fogo alto, a carne dourada brilhava de forma tentadora, exalando um aroma defumado irresistível. No momento em que os Pokémon deram a primeira mordida, um sabor rico e salgado misturado com um profundo gosto umami derreteu em suas bocas. Era macio, mas mastigável, defumado, mas não gorduroso, simplesmente perfeito. Flutter. Os olhos de Fluttermané brilharam de alegria. Ele adorava esse tipo de comida. Assim que engoliu a primeira mordida, ele imediatamente voltou seu olhar para a panela, praticamente implorando por mais. Naoki riu. Não se preocupe, tem bastante em casa. Coma o quanto quiser. Se necessário, ele sempre poderia comprar mais carne fresca e curar outro lote de bacon. Ao ouvir isso, Dragonite não conseguiu mais conter sua excitação e envolveu Naoki em um grande e feliz abraço. Certo, vamos lá. O jantar está quase pronto.
disse Naoki, dando tapinhas nas patas grandes e gordinhas de Dragonite. Ao ouvir isso, o Pokémon imediatamente correu para a sala de jantar, sentando-se obedientemente e esperando ansiosamente pela refeição. Com a ajuda dos irmãos Indeedei, Naoki terminou de servir a comida e a levou para a mesa. Ele fez questão de colocar os brotos de bambu fritos com bacon na frente de Kubifu. Quer tentar? Fu? Kubifu abaixou a cabeça e deu uma mordida hesitante. No segundo seguinte, seus olhos se arregalaram de surpresa, e então ele começou a devorar o prato com entusiasmo. No entanto, o que realmente chamou a atenção de Kubifu não foram os brotos de bambu, mas o bacon. Naoki observou divertido. Então, Kubifu não é mesmo um Pokémon panda, né? Que pena. Se não, este prato poderia tê-lo ajudado a atingir um nível ainda mais alto. Ao ver seus Pokémon saboreando a refeição, Naoki sorriu e disse: "Coma o quanto quiser. Amanhã, vou à cidade ver se há brotos de bambu frescos à venda. Se eu encontrar alguns, farei este prato novamente para você." Fu. Kubifu sorriu, mastigando alegremente. Na manhã seguinte, após o café da manhã, Naoki levou Kubifu novamente à Árvore do Mundo para seu treinamento diário. Então, ele montou em Koraidon e partiu em sua próxima missão: encontrar e domar Xiinpão, a espada ruinosa. De volta ao rancho, Wuxian, Ting-Lu e Xiu observaram Naoki desaparecer na distância. Ting-Lu soltou um zumbido profundo. Mu. A voz de Xiu era suave. Yu. Faz tanto tempo desde a última vez que o vimos. Imagino como ele está agora. Ting-Lu, sempre calma, tranquilizou-os. Mu. Não se preocupem. O Naoki com certeza vai encontrar. Então nós 4 finalmente nos reuniremos. Estou ansiosa por esse momento. Xiu, ainda flutuando dentro do caldeirão de Ting-Lu, olhou para Wuxian, que estava preguiçosamente aproveitando a quente luz do sol da manhã. Ele hesitou por um momento antes de perguntar: Yu, você também não está curioso sobre Xiinpão? Wuxian espreguiçou-se preguiçosamente banhando-se na luz dourada. Estava completamente em paz. Há muito tempo, antes de ser consumido pela energia ruinosa, ele amava ficar deitado na grama, tomando sol do amanhecer ao anoitecer. E agora finalmente poderia fazer isso de novo. O que? Ting-Lu e Xiu estavam falando sobre Xiinpão? Wuxian piscou lentamente, demorando um momento para processar a conversa. Então, após uma longa pausa, ele murmurou: Au, não se preocupe. Já que eu fiquei bem, tenho certeza de que Xiinpão também ficará bem. Agora, vou tirar uma soneca gostosa. Ah, zzzz. Sua voz suavizou gradualmente até que ele bocejou, abaixou a cabeça e adormeceu. Xiu, deveria ter esperado isso. Ting-Lu riu baixinho, balançando a cabeça. Mu. Esse velho não mudou nada. Capítulo 513, a Pine. De acordo com a localização fornecida por Highfort, o santuário onde Xiinpão foi selado estava situado no sopé da parte ocidental de Paldia. Naoki mais uma vez adotou a mesma estratégia de antes. Usar sua conexão com a natureza e a comida para contar com a ajuda de Pokémon selvagens locais para encontrar o santuário e as 8 estacas de selamento. Boldore, Famp, Mudrai no Mel, Vachog, Ariyama. Tentados pela comida deliciosa que Naoki havia preparado, esse grupo de Pokémon selvagens concordou ansiosamente em ajudar. Todos se espalharam em direções diferentes, começando a busca pelos itens que Naoki estava procurando. Como esperado, os Pokémon que vivem nas montanhas são completamente diferentes daqueles que vivem nas pastagens, refletiu Naoki observando-os partir. Pokémon como Boldore e Slowpoke eram praticamente inexistentes perto de Cortondo. Ele até avistou Rockruff. Rockruff, um Pokémon nativo de Alola, pode evoluir para 3 formas diferentes: meio-dia, meia-noite e crepúsculo. No anime Pokémon, Ash já teve um impressionante Lycanroc na forma crepúsculo, um Pokémon incrivelmente forte. Enquanto os Pokémon selvagens saíam em busca do santuário congelado, Naoki decidiu explorar a área da montanha e estudar os diferentes Pokémon que viviam nas proximidades. Se sua memória não falha, esta área era o lar de alguns Pokémon raros e poderosos dos jogos, incluindo Riolu, Larvitar, Bagon, Ghibli. Cada um desses Pokémon evoluiu para temíveis pseudolendários. Tiranitar, de Larvitar, Salamence, de Bagon, e Garchomp, de Ghibli. Todos eles estavam entre os Pokémon mais fortes de Paldia. Com isso em mente, Naoki partiu pela trilha da montanha no topo do Koraidon. Enquanto se aventuravam pelo terreno acidentado, Naoki avistou uma densa floresta ninhada no vale abaixo. Lá, um grande grupo de Pokémon com pelos amarelo claros, membros marrons e narizes cor-de-rosa de porco balançavam nas árvores. Mankey. Eles se agarravam sem esforço aos galhos, tagarelando alto em seu jeito selvagem e barulhento de sempre. Há tantos Mankey. Naoki sussurrou surpreso. Koraidon virou a cabeça para olhar para o grupo inquieto de Pokémon do tipo lutador. Ah, é? Naoki imediatamente levou um dedo aos lábios. Fale baixo, não os provoque. Pokémon como Mankey eram notoriamente irascíveis. Quando um deles ficava irritado, o grupo inteiro o imitava, criando uma reação em cadeia quase impossível de conter. Mais importante, se o Mankey atacasse, os outros se juntariam a ele, levando a uma espiral interminável de raiva e caos. Koraidon bufou, erguendo a cabeça orgulhosamente. HI, eu posso enfrentar todos eles. Naoki riu baixinho, dando um tapinha na cabeça do Pokémon Paradoxo. Eu sei que você pode, mas não vamos causar problemas desnecessários. E se alguns deles me atacarem enquanto você estiver ocupado lutando contra os outros? Apesar do aviso de Naoki, Koraidon permaneceu confiante, estufando o peito. Ah, nossa, eu não sou o mesmo de antes. Não importa quantos sejam, eu vencerei. Naoki. Ele só conseguiu suspirar e gentilmente empurrar Koraidon para frente. Ok, vamos logo. Eles ainda não nos incomodaram, então não precisa começar uma briga. Ah, nossa, tudo bem. Koraidon concordou relutantemente. À medida que avançavam, Naoki reconheceu uma espécie familiar de Pokémon. Ah, isso é um Stonjourner?
Mais à frente, um grande Pokémon estava empoleirado no alto do caminho da montanha, olhando para baixo de sua posição elevada. Mas a atenção de Naoki foi rapidamente atraída para outro lugar. De cima, ele notou outro Pokémon, uma criatura grande, parecida com um abutre, jogando grandes pedras em costa abaixo. Um Braviary. Este Braviary estava se divertindo, atirando pedras dos penhascos como se fosse um jogo. Os olhos de Naoki se arregalaram enquanto ele seguia o caminho da pedra que caía. Estava rolando direto para a floresta, onde os Monkey estavam. A pedra caiu no meio do grupo e num instante todo o grupo de Monkey explodiu em fúria. A tropa Monkey uivou furiosamente, batendo os punhos contra o peito antes de atacar o território do Braviary em um frenesi selvagem. Uma batalha territorial em grande escala entre Pokémon selvagens estava prestes a acontecer. Vendo isso, Naoki rapidamente subiu nas costas de Koraidon, ansioso para escapar antes de ser pego no caos. Enquanto planava no ar, ele observou de uma distância segura um enfurecido Monkey invadir o território de Braviary. No entanto, o Braviary permaneceu no ar, completamente fora de alcance. O Monkey gritou de frustração, batendo os pés com raiva antes de começar a pegar pequenas pedras do chão e arremessá-las no Pokémon pássaro. Naoki. Naquele momento, quase todas as pedras disponíveis já haviam sido atiradas. Um dos Monkey, incapaz de encontrar mais pedras, olhou ao redor, ansioso. Seu olhar logo se fixou em algo. Seguindo a linha de visão do Monkey, Naoki arregalou os olhos ao avistar um Pokémon caminhando despreocupadamente em sua direção. Tinha um corpo rosa claro, braços atarracados e uma parte inferior arredondada que o fazia parecer estar usando uma fralda. Isso foi uma Pine? Antes que Naoki pudesse reagir, o Monkey avançou, arrancando a pedra redonda, semelhante a um ovo, da bolsa de Apine. Então, sem hesitar, correu de volta para baixo de Braviary e arremessou o objeto roubado no Pokémon no ar. Apine. No momento em que Apine percebeu o que havia acontecido, congelou como se tivesse sido atingido por um raio. Então, após um breve momento de choque, soltou um grito de raiva e avançou em direção ao Monkey, numa tentativa furiosa de recuperar sua pedra preciosa. Entretanto, antes que Apine pudesse chegar perto, outro Monkey o agarrou e o jogou bem alto no ar, direto na direção da trajetória de voo de Braviary. Apine Apine gritou em pânico. Percebendo que a situação era terrível, Naoki imediatamente gritou, Koraidon, pegue-o. Hao! Koraidon não perdeu tempo. Rapidamente recolheu as asas, mergulhou e pegou o aterrorizado Apine bem a tempo, antes que ele atingisse o chão. Ainda tremendo, Apine abriu os olhos cautelosamente e se viu aconchegado em segurança nos braços de Koraidon. Olhando para cima, viu que um humano e um estranho Pokémon semelhante a um dragão o haviam resgatado. Apine. Ele piscou, confuso. Está tudo bem agora. Você está seguro, Naoki o tranquilizou gentilmente. A julgar pela aparência, Apine não parecia ter um treinador. Isso significava que provavelmente era um Pokémon selvagem. Chansey, a forma evoluída de Apine, era conhecida por suas incríveis habilidades de cura. Em centros Pokémon e instalações médicas, Chansey e Blissey serviam como as assistentes mais confiáveis da enfermeira Joy e dos médicos Pokémon. Pensando nisso, os olhos de Naoki brilharam. O Hospital Pokémon da Árvore do Mundo não contava com uma equipe médica adequada. E agora, ele pode ter encontrado o médico perfeito para o trabalho. Vamos pousar primeiro, decidiu Naoki, observando a comoção abaixo. A batalha entre a tropa Monkey e o bando Braviary ainda estava acontecendo quando Koraidon desceu lentamente para outro pico de montanha. Assim que pousaram, Apine pulou dos braços de Koraidon e olhou ansiosamente para a briga em andamento. Apine. O pequeno Apine então se virou, olhou para Naoki e Koraidon, aqueles que tinham acabado de resgatá-lo, e de repente se virou e saiu correndo. Naoki rapidamente gritou, Apine, espere. Apine. Apine respondeu de longe, mas nunca olhou para trás. Naoki piscou confuso. Por que ele correu de volta depois de escapar por pouco? Felizmente, a luta entre Monkey e Braviary finalmente acabou. Exaustos pela birra prolongada, a tropa Monkey percebeu que o arremesso de pedras não havia feito nada ao Braviary no ar. Em uma explosão final de frustração, vários deles de repente começaram a brilhar em branco, desencadeando sua evolução. Num instante, vários Monkey evoluíram para Primeape. Veias azuis de raiva pulsavam em suas testas, mas como ainda não conseguiam voar, não tiveram escolha a não ser resgatar seus companheiros inconscientes e voltar correndo para seu território, resmungando o caminho todo. Apine, ignorando tudo isso, correu para o campo de batalha e começou a procurar freneticamente pelos destroços espalhados. Vendo isso, Naoki rapidamente percebeu o que estava acontecendo. Apine estava procurando sua pedra redonda. Ele foi roubado por um dos Monkey durante o caos. Apine, como todos os da sua espécie, tinha um profundo amor por objetos redondos, semelhantes a ovos. Como ainda era jovem e não podia produzir ovos como Chansey ou Blissey, ele preferia guardar uma pequena pedra branca, tratando-a como seu próprio tesouro precioso. Na verdade, pesquisadores Pokémon já observavam há muito tempo que a Apine selvagem coletava pedras lisas e redondas e as colocava cuidadosamente na bolsa em sua barriga. Alguns Apine chegavam a acumular tantas pedras que mal conseguiam se mover. Sério, que hábito estranho e cativante. Por um momento, Naoki não sabia se ria ou suspirava. Ele e Koraidon seguiram enquanto Apine procurava desesperadamente. Mas depois de alguns minutos de busca infrutífera, o pequeno Pokémon de repente caiu no chão e começou a chorar alto. Hao! Koraidon estremeceu com os lamentos ensurdecedores, claramente sobrecarregado pelo barulho. Naoki examinou a área e notou os vales íngremes e os penhascos escarpados que cercavam a trilha da montanha. Era provável que a pedra roubada tivesse rolado para o vale abaixo. Vendo os grandes olhos marejados e os lábios trêmulos de Apine, Naoki suspirou e rapidamente pegou um Pokéblock para consolá-lo. Calma, calma. Não chore, ele aconselhou gentilmente. Sua pedra deve ter caído no vale lá embaixo. Vou mandar Koraidon nos trazer voando para que possamos procurá-la.
Como esperado, a Penny imediatamente parou de chorar e olhou para ele com olhos esperançosos e lacrimejantes. A Penny, Naoki sorriu e assentiu. Eu prometo. Os olhos de a Penny brilharam de excitação. A Penny, vendo que ainda era cedo, Naoki verificou seu telefone Rotom e decidiu que havia tempo suficiente. Sem mais delongas, ele e Koraidon alçaram voo em direção à base da montanha, com a Penny a reboque. Assim que pousaram, a Penny saltou e começou a procurar freneticamente, examinando cada centímetro do chão em busca de sua pedra preciosa. Naoki e Koraidon também se juntaram à busca, vasculhando o mato e verificando atrás das pedras. Mas não importava quanto tempo eles procurassem, a pedra redonda não estava em lugar nenhum. A Penny lentamente percebeu que talvez nunca mais encontrasse sua pedra preciosa. O pequeno Pokémon caiu decepcionado, seu comportamento lembrando de um funcionário de escritório demitido tentando aceitar a realidade. Naoki e Koraidon trocaram olhares. Tentando animá-lo, Naoki gentilmente o tranquilizou. Não desista ainda. Se continuarmos procurando com atenção, ainda podemos encontrá-lo. Mas a Penny permaneceu imóvel. Então, como se aceitasse seu destino, ele se virou desanimado e foi embora arrastando os pés. Não importava quantas vezes Naoki o chamasse, a Penny não respondia. Ele simplesmente continuava andando, seu corpo minúsculo com uma expressão estranhamente melancólica. Naoki. Naquele momento, um Famp de repente correu, trombeteando animadamente. Ele havia encontrado uma estaca brilhante. Ao ouvir isso, Naoki hesitou, olhando entre a Penny que recuava e o ansioso Famp. Mas por enquanto, lidar com o santuário era mais urgente. Ele suspirou, fazendo uma anotação mental para verificar a Penny mais tarde. Então seguiu Famp em direção ao local da estaca. Enquanto isso, a Penny vagou sem rumo até chegar a um lugar de aparência estranha. Diante dele havia uma estrutura antiga e ameaçadora, selada por 4 correntes enormes. A Penny olhou para cima por um momento, depois subiu até o topo de um penhasco próximo e sentou-se lá, olhando fixamente para o horizonte. Parecia completamente perdido. Naoki subestimou quão eficientes eram os Pokémon naquela área. Em apenas 2 horas, com a ajuda dos Pokémon locais, ele conseguiu retirar 5 das 8 estacas que selavam o santuário congelado, onde Ximpão estava adormecido. O sol agora estava diretamente acima de nós. Naoki olhou para o céu azul claro e decidiu que era um bom momento para fazer uma pausa para almoçar antes de continuar. Mas quando ele estava prestes a se acalmar, mais 3 Pokémon apareceram. Gunshows, Mudrai e Camerupt. Vocês encontraram mais estacas? Perguntou Naoki. Os 3 Pokémon assentiram entusiasticamente, todos gesticulando animadamente em direções diferentes. Naoki ficou surpreso. Tão rápido? Por uma fração de segundo, ele ficou tentado a sair imediatamente e retirar as estacas restantes. Mas antes que ele pudesse se decidir, ele de repente ouviu altos rosnados vindos dos estômagos dos Pokémon à sua frente. Ah! Naoki riu baixinho. Certo. Eles correram a manhã toda para ajudá-lo. Seria cruel demais fazê-los continuar trabalhando de estômago vazio. Com esse pensamento, ele tirou a mochila espacial do ombro e vasculhou o interior. Um momento depois, tirou Pokéblocks e Pofins, entregando-os ao adorável e esforçado Pokémon à sua frente. Gunshows, Greedent, Famp e o resto dos Pokémon selvagens olhavam ansiosamente para os Pofins e os Pokéblocks diante deles, enquanto o aroma convidativo enchia o ar. Naquele momento, um único pensamento cruzou suas mentes. Todo aquele trabalho duro esta manhã valeu totalmente a pena. Greedent pegou cuidadosamente um Pofin com suas patinhas e deu uma mordida deliberada. Uau, isso é incrível! Os sabores deliciosos explodiram em sua boca e logo ele estava mastigando a toda velocidade. Enquanto isso, Naoki entregou um sanduíche para Koraidon e ficou com um para si. Enquanto observava os Pokémon devorando alegremente suas guloseimas, ele não pôde deixar de pensar. Os Pokémon selvagens tinham dificuldades. Se nunca tivessem conhecido um treinador, talvez nunca tivessem a oportunidade de experimentar uma comida tão deliciosa em toda a vida. Talvez seja por isso que tantos Dragonites continuaram aparecendo no rancho para trabalhar? Depois do almoço, Naoki seguiu o Pokémon para remover as 3 últimas estacas que selavam o santuário. Quando ele finalmente tirou o último, ele não perdeu tempo, montou em Koraidon e correu em direção ao santuário congelado. Quando eles chegaram, Ximpão tinha acabado de saltar do antigo santuário e estava esticando seu corpo no chão congelado. Instantaneamente a temperatura despencou. Uma neve repentina começou a cair do céu. Ximpão olhou para Naoki, seu olhar azul gelo cheio de aspereza e hostilidade. No momento seguinte, uma onda avassaladora de energia do tipo gelo irrompeu de seu corpo. Uma avalanche de neve e gelo avançou em direção a Naoki em uma onda aterrorizante. Koraidon lança chamas. Naoki ordenou. Hao! Koraidon liberou um fogo abrasador, seu fogo tomando a forma de um dragão serpenteante que avançou para enfrentar a avalanche de frente. O calor intenso derreteu instantaneamente a neve que caía, lançando nuvens de névoa no ar. Naoki viu sua chance. Vão com tudo. Ataquem. Um lampejo de instinto de batalha brilhou nas pupilas douradas de Koraidon. Com um chute poderoso, ele se lançou alto no ar. Uma aura de batalha feroz surgiu de sua estrutura enorme enquanto ele mergulhava com força total em direção a Ximpão. Ximpão, enfraquecido por sua fraqueza quádrupla ataques do tipo lutador, não teve chance. No momento em que o ataque de Koraidon colidiu, uma onda de choque explosiva irrompeu pelo campo de batalha. Quando a poeira baixou, Ximpão estava esparramado no chão, completamente derrotado. Sem hesitar, Naoki tirou uma Pokébola do bolso. Era isso, o último dos tesouros da ruína. Quando ele estava prestes a lançar a Pokébola, algo inesperado aconteceu. A neve parou de repente. Um raio quente de sol atravessou as nuvens, iluminando o campo de batalha. E então,
Do alto de um penhasco próximo, Apine pescou surpreso. A Pokébola redonda e brilhante imediatamente chamou sua atenção. A mente de Apine congelou por um momento. Era redondo. Foi tranquilo. Era exatamente o que eu estava procurando. Naquele momento, um único pensamento preencheu todo o cérebro de Apine. Eu quero essa coisa redonda. E antes que alguém pudesse reagir, Apine pulou do penhasco, bem em direção à Pokébola. Da perspectiva de Naoki, tudo aconteceu num borrão. Num segundo, ele estava jogando a Pokébola em direção a Chimpão. No segundo seguinte, um pequeno borrão rosa caiu do céu, colidindo no ar com a Pokébola. Foto. A Pokébola se abriu e num clarão de luz branca, o Pokémon foi capturado. A bola bateu no chão e começou a tremer. Uma vez. 2 vezes. A luz vermelha na Pokébola piscou e depois desapareceu. A Pokébola parou de se mover. Naoki congelou. Espere. Eu acabei de... Ele se aproximou lentamente da Pokébola, sua mente lutando para processar o que tinha acabado de acontecer. Acabei de pegar Apine em vez de Chimpão? Capítulo 514, Chimpão. Naoki ficou paralisado por um momento, olhando fixamente para a Pokébola, agora imóvel, completamente sem palavras. Eu acabei de ganhar um Apine de graça? Ele podia vagamente adivinhar o que tinha acontecido. Apine deve ter confundido a Pokébola com uma pedra redonda e mergulhou direto nela. Mas ainda assim, capturar um Pokémon dessa maneira era um pouco absurdo, não é? Balançando a cabeça divertido, Naoki decidiu lidar com a situação mais tarde. Agora ainda havia mais uma questão a resolver. Ele pegou uma Pokébola nova e jogou em Chimpão. Desta vez não houve surpresas. Com toda a sua força esgotada, Chimpão não ofereceu resistência. A Pokébola apenas balançou levemente antes de se acomodar com um clique silencioso. Ufa! Naoki soltou um suspiro de alívio. Com isso, todos os 4 tesouros da ruína foram finalmente protegidos. Ele deu um passo à frente e pegou as 2 Pokébolas. Guardando cuidadosamente a Pokébola de Chimpão, ele fez uma anotação mental para reverter sua energia ruinosa quando retornasse ao rancho. Então, com um pequeno sorriso, ele pegou a outra Pokébola e a jogou no ar. Venha, Apine! Com um flash de luz branca, o pequeno Pokémon rosa apareceu, pousando na grama à sua frente. Apine! Apine piscou confuso, olhando ao redor da área como se tentasse descobrir o que tinha acabado de acontecer. Naoki levantou a Pokébola em sua mão. No momento em que o olhar de Apine pousou nele, seus olhos brilharam de excitação. Apine! Ele pulou alegremente, pegou a Pokébola redonda e a colocou na bolsa em sua barriga. Apine! Deixou escapar um suspiro de satisfação como se sua vida estivesse completa. Naoki riu baixinho. Você ao menos sabe o que é isso? Apine inclinou a cabeça e olhou para a pedra redonda aninhada em sua bolsa. Apine! É uma Pokébola, explicou Naoki. Eu estava capturando outro Pokémon, mas de repente você pulou na água e foi pego. Apine piscou confuso. Ainda não entendia direito. Então, basicamente, continuou Naoki, isso significa que você é tecnicamente meu Pokémon agora. Apine! Apine olhou para ele sem expressão. Significa que você pertence a mim, esclareceu Naoki. Porque só Pokémon que escolhem um treinador por vontade própria entrarão em uma Pokébola. Apine olhou para ele por um longo momento, imerso em pensamentos. Naoki sorriu e se agachou para encará-lo. Você gostaria de vir comigo? Perguntou ele. Você pode morar conosco de agora em diante. Apine fez uma pausa. Na verdade, ele se sentia confortável perto desse humano e seu Pokémon. Afinal, eles foram tão gentis, ajudando-o a escapar daqueles monkeys e até tentando encontrar sua pedra perdida. Mesmo que não tenham encontrado, o esforço significou muito. Depois de alguns momentos, Apine finalmente falou. Apine, posso ficar com esta pedra redonda? Naoki piscou surpreso. Era só isso? Essa era a única condição? Ele riu. Claro. No momento em que você entrou naquela Pokébola, ela se tornou sua. Ao ouvir isso, a hesitação de Apine desapareceu instantaneamente. Apine. Com um grito alegre, ele assentiu ansiosamente, estava oficialmente a bordo. Ah, nossa! Coraidon soltou um pequeno bufo, balançando a cabeça. Esse Pokémon era algo especial. Naoki sorriu. Bem-vindo ao time, Apine. Depois de proteger as 2 Pokébolas, Naoki voltou sua atenção para o Pokémon que o havia ajudado. Como prometido, ele distribuiu Pofins e Pokéblocks para todos os Pokémon que ajudaram a encontrar as estacas de selamento e a localizar o santuário. Os Pokémon selvagens ficaram absolutamente emocionados. Famp não conseguiu nem esperar e imediatamente começou a mastigar um Pofin ali mesmo. Outros, no entanto, escolheram guardar sua comida. Como Gunshous. Naoki percebeu que em vez de comer, Gunshous simplesmente levantou a tampa da caixa, espiou dentro e a fechou cuidadosamente. Curioso, Naoki se virou para o Pokémon. Gunshous, você não vai comer? Gunshous balançou a cabeça. Através do poder de Viridian, Naoki sentiu seus pensamentos. Estava guardando comida, para seus filhos. A expressão de Naoki se suavizou. Ele ficou em silêncio por um momento antes de sorrir calorosamente. Você é uma mãe incrível. Gunshous, o Pokémon vigilante, tocou a cabeça, parecendo um pouco envergonhado. Naoki abriu sua mochila e descobriu que já havia distribuído todos os Pofins e Pokéblocks para os Pokémon que o ajudaram. A única coisa que restou lá dentro. 2 sanduíches. Depois de pensar um momento, Naoki os pegou e os entregou a Gunshous. Aqui, leve isso para seus filhos. Considere-os um presente meu, disse Naoki com um sorriso caloroso.
Gunshows ficou visivelmente surpreso. Olhou para Naoki por alguns segundos, depois para os sanduíches em suas patas. Não estava acostumado com tanta gentileza. O humano não pediu nada em troca, ele apenas sorriu, se virou e partiu montado em seu Pokémon de escamas vermelhas. Enquanto o vento os levava, Gunshows ficou imóvel por um momento, observando a figura sumindo do humano que o havia tratado com tanto carinho. Então, como se estivesse saindo de um transe, ele rapidamente levantou a pata e acenou vigorosamente na direção de Naoki. O sol se punha no céu, projetando longas sombras na grama dourada. Com o coração cheio de gratidão, Gunshows se virou e correu para casa, onde um grupo de pequenos e ansiosos Yungous esperavam o retorno de sua mãe. Quando Naoki e Koraidon chegaram ao rancho, já eram 3 da tarde. Antes mesmo que ele descesse das costas de Koraidon, 2 Pokémon familiares já tinham corrido para cumprimentá-lo, Tinglu e Xiu. Parecia que eles estavam cuidando do rancho em sua ausência. Quanto a Wuxian, ele ainda estava encolhido na grama, aproveitando alegremente o calor do sol. Tinglu se virou e deu uma olhada para o caracol adormecido, mas imediatamente desviou o olhar, decepcionado. Xiu, no entanto, adotou uma abordagem mais direta. De repente, ele saltou no ar, girando seu corpo antes de se lançar diretamente no caldeirão de bronze no topo da cabeça de Tinglu, colidindo com um estrondo alto. Bum! O impacto repentino enviou uma vibração profunda e ressonante através do caldeirão, criando um som tão alto que abalou todo o campo. O quê? O corpo inteiro de Wuxian tremeu quando ele acordou de seu sono profundo. O mundo ao redor dele ficou turvo por um segundo, sua cabeça zumbindo devido ao barulho alto. Ainda grogue, ele se virou para olhar os 2 Pokémon parados na sua frente com uma expressão confusa e intrigada. O quê? O que aconteceu? O que está acontecendo? Xiu revirou os olhos e abanou sua cauda flamejante. Naoki está de volta. Quem? Por um momento, o cérebro lento de Wuxian lutou para processar o que acabará de ouvir. Então, de repente, ele se animou. Espera aí, o Naoki trouxe aquele Ximpão de volta com ele? A expressão de Tinglu escureceu imediatamente. Idiota. Enquanto isso, Naoki já estava em uma ligação com Highforte, falando através de seu telefone Rotom. Eu capturei o Ximpão, ele confirmou. Agora, os 4 tesouros da ruína estão seguros no meu rancho. Do outro lado da tela, o rosto de Highforte se iluminou de excitação. Isso é incrível, ela exclamou. Sua voz transmitia uma genuína sensação de alívio. Eu sonho com isso há anos, e agora finalmente está acontecendo. Os olhos de Highforte brilhavam de excitação enquanto ela falava. Para encontrá-los, você tem ideia de quantas ruínas antigas eu tive que escavar? Exclamou ela. Eu nem sei quantas tumbas eu explorei antes de finalmente juntar as pistas sobre os tesouros da ruína. Gastei tanto tempo e dinheiro, mas valeu a pena. Ela começou a andar de um lado para o outro, incapaz de conter seu entusiasmo. Então, como se um pensamento repentino a tivesse atingido, ela se inclinou mais perto da tela e disse urgentemente. Naoki, traga-os para a academia agora mesmo. Eu pago sua alimentação e hospedagem em Mesagoza hoje. Naoki sentiu uma gota de suor frio escorrer pela testa. Você acabou de admitir algo extremamente legal? Highforte piscou e deu um passo para trás. O que você quer dizer, Naoki? Sim, ela fez isso totalmente. Com um pequeno suspiro, Naoki balançou a cabeça e disse. Tenho algumas coisas para resolver aqui primeiro, então não poderei ir hoje. Vou levá-las para Mesagoza amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Highforte parou por um momento, um pouco decepcionada por não ver os tesouros da ruína imediatamente. Mas depois de pensar um pouco, ela percebeu que não importava quando ela os via, contanto que ela os visse. Então ela assentiu e disse. Tudo bem, está tudo certo. Amanhã vou tirar folga para poder recebê-lo como deve ser. Parece bom. É só por enquanto. Tenho outra coisa para fazer, então vou indo. Até amanhã. Vejo você amanhã. Com isso, a ligação foi encerrada. Quando Naoki guardou seu telefone Rotom, ele se virou e viu Tinglu, Xiu e Wuxian parados diante dele. Ele enfiou a mão na bolsa e pegou a Pokébola contendo Ximpão. Com um toque no botão, a bola se abriu e um flash de luz branca iluminou a área. No momento seguinte, Ximpão emergiu, seu corpo elegante e branco como a neve irradiando ondas de energia gelada. Capítulo 515. Pokémon de bênçãos. Enquanto o vento frio girava ao redor deles, leves flocos de neve começaram a cair do céu. Naoki notou que, embora o corpo de Ximpão ainda tivesse ferimentos da batalha com Koraidon, seus penetrantes olhos azul-safira estavam agora calmos e observadores. Um forte contraste com a hostilidade selvagem que ele tinha antes. Xiu foi o primeiro a falar. Parece que você não foi profundamente corrompido pelo poder da ruína. Tinglu sorriu calorosamente e o cumprimentou. Que bom ouvir isso. Faz tempo que não te vejo, Ximpão. Ximpão, de pé, alto e composto, virou-se para eles e cumprimentou ambos os Pokémon com um aceno de cabeça. Quando este humano me derrotou, grande parte da influência da ruína se dissipou, permitindo-me recuperar a clareza. Faz muito tempo, Tinglu. Naoki observou essa troca com interesse, então deu um tapinha na cabeça e disse com um sorriso. Certo, pessoal, atualizem-se. Tenho algumas coisas para preparar. Ximpão não parecia entender o que Naoki estava planejando, mas Tinglu e Xiu sabiam exatamente o que ele estava prestes a fazer. Enquanto observavam Naoki se afastando, a voz de Tinglu seguiu. Em breve, você estará livre do poder da ruína. As orelhas de Ximpão se contraíram levemente e por um breve momento, sua expressão se suavizou. Depois de entrar, Naoki pegou uma Pokébola e liberou o pequeno Pokémon de dentro. Com um flash de luz, a Pini apareceu no chão, piscando seus olhos redondos e rosas curiosamente. A Pini. Naoki sorriu e se ajoelhou ao seu nível. Este é a Pini. Eu o conheci mais cedo nas montanhas. Então, ele se virou para Indeedee.
Gostaria que você apresentasse a Pini ao rancho e o ajudasse a se estabelecer. Indeedee inclinou a cabeça, observando o novo Pokémon com curiosidade. Após uma breve pausa, ela sentiu calorosamente. Ai ai. Com um aceno satisfeito, Naoki se virou para Pini. Naoki se ajoelhou e sorriu para o pequeno Pokémon à sua frente. A Pini está a irmã Indeedee e ali está o irmão Indeedee. Eles são nossos cuidadores aqui no rancho. Eles vão te levar para conhecer todo mundo, ok? A Pini, ainda segurando sua Pokébola firmemente em seus braços, assentiu ansiosamente em concordância. Os dois Indeedee levaram a Pini embora, deixando Naoki sozinho. Com um aceno satisfeito, Naoki se virou e foi até a cozinha do rancho, onde abriu a geladeira e pegou um recipiente de água do reino distorcido, algo que ele havia preparado com antecedência. Desta vez, o chá era para Xiinpão. O processo de preparo foi simples. Ele ferveu a água, deixou as folhas de chá em infusão e, em poucos minutos, uma xícara fumegante de chá preto reverso estava pronta. Com a taça na mão, Naoki foi em direção aos 4 tesouros da ruína. No pasto aberto do rancho, todos os 4 tesouros da ruína estavam reunidos. Ting-Lu permaneceu ereto. Xiu descansava confortavelmente. Wuxian, como sempre, parecia sonolento enquanto Xiinpão jazia graciosamente na grama, ouvindo atentamente o discurso de Ting-Lu. Assim que Naoki se aproximou, 3 deles se viraram para olhá-lo. Xiinpão já havia aprendido tudo com Ting-Lu e Xiu. Ele observou Naoki cuidadosamente e então falou em um tom calmo e sério. Pão. Obrigado. Naoki sorriu e balançou a cabeça. Não precisa me agradecer. Aqui, beba isso primeiro. Ao ouvir isso, Xiinpão baixou o olhar para a xícara de chá que Naoki havia colocado à sua frente. Será que esse simples chá preto realmente conseguiria apagar o poder corruptor da ruína, uma força nascida da ganância e da destruição? Por um momento, Xiinpão hesitou. Então, sem pensar mais, abaixou a cabeça e lambeu lentamente o chá quente. Gole após gole até a última gota acabar. Naquele momento, uma luz ofuscante irrompeu do corpo de Xiinpão. A energia da ruína e do desastre começou a se espalhar em nuvens de névoa escura, dissolvendo-se no vento. Quando a luz desapareceu, o Pokémon diante de Naoki estava completamente transformado. Seu pelo, antes fosco, agora tinha um tom brilhante de branco, seus olhos azul safira brilhavam ainda mais, e suas almofadas das patas estavam com um tom rosa suave. Xiinpão havia renascido. O primeiro pensamento de Naoki foi: que leopardo das neves é tão fofo. Por uma fração de segundo, ele sentiu vontade de acariciar o pelo do animal, mas rapidamente voltou a se concentrar no assunto em questão. Mais importante ainda, ele perguntou: como você se sente? Xiinpão franziu a testa, processando as novas sensações que percorriam seu corpo. Após uma breve pausa, ele respondeu hesitantemente: Pão. Eu acho que ganhei um novo poder. Os olhos de Naoki brilharam de curiosidade. Que tipo de poder? Os olhos azuis gelados de Xiinpão brilharam quando ele levantou a cabeça e falou com um novo senso de clareza e propósito. Pão. Minhas presas agora têm o poder de matar espíritos malévolos. No inverno, posso invocar neve e geada para abençoar a terra, fortalecendo os campos e florestas para que floresçam no ano seguinte. A mente de Naoki imediatamente lembrou de um velho ditado. Uma queda de neve abundante traz uma colheita próspera. E a habilidade de matar espíritos. Isso poderia significar que Xiinpão ganhou uma vantagem especial contra Pokémon do tipo fantasma? Para os agricultores comuns, esse novo poder sobre o inverno foi uma verdadeira bênção. Afinal, o trigo de inverno era uma cultura amplamente cultivada neste mundo. Naoki sempre considerou cultivá-lo em seu rancho, mas depois de trabalhar incansavelmente o ano todo, preferiu descansar nos meses de inverno a assumir novos projetos agrícolas. Ainda assim, com o poder de Xiinpão, talvez isso possa mudar. Ele olhou para os 4 Pokémon reunidos diante dele e sorriu. Parabéns, Xiinpão. Quando o olhar de Naoki se voltou para os outros 3 tesouros da ruína, ele não pôde deixar de se maravilhar com a forma como cada um deles havia se transformado. Ting-Lu agora tinha a capacidade de estabilizar a terra, prevenindo desastres como terremotos e garantindo a paz. Xiu podia abençoar humanos e Pokémon, trazendo prosperidade e boa sorte por meio de suas chamas. Wuxian, antes um devorador de vida, agora podia revitalizar florestas, nutrindo plantas e plantações para garantir colheitas abundantes. E agora Xiinpão, um Pokémon outrora temido por trazer nevascas e ruína, podia invocar a geada do inverno para preparar a terra para a renovação. Naoki não conseguiu evitar uma risada. Chamá-los de Pokémon da ruína não parece mais certo. Eles são mais como Pokémon das bênçãos agora. Toda essa transformação foi provocada pelo poder da reversão. Era algo saído de um conto de fantasia. Naoki soltou um suspiro e olhou para os 4 Pokémon com curiosidade. Então, quais são seus planos para o futuro? Ao ouvir suas palavras, os 4 Pokémon trocaram olhares. Ting-Lu deu o primeiro passo à frente, com uma voz profunda e resoluta. Mu! Já decidi, ficarei aqui para proteger o rancho do Naoki. Os olhos em forma de magatama de Xiu brilhavam com calor enquanto ele balançava suavemente sua barbatana caudal. Iu, você me libertou do meu selo e me purificou do meu poder destrutivo. Não tenho nada a oferecer em troca, então desejo ficar e usar minhas novas habilidades para ajudar esta terra. Por favor, cuide de mim, Naoki. Wuxian, meio adormecido sob a luz quente do sol, de repente se animou e soltou um alto bocejo. Au, eu também, Estalou os lábios preguiçosamente e então murmurou. Au, o sol aqui é tão agradável. Eu adoraria ficar aqui e tirar uma soneca. Zezezê. E assim, Wuxian adormeceu no mesmo instante. Naoki. Restou apenas Xiinpão. O Pokémon Leopardo da Neve olhou para Naoki, estudando-o cuidadosamente. Depois de um breve silêncio, ele falou. Pão. Os humanos sempre cobiçaram nosso poder nos isolando, tentando nos reivindicar como posses. Mas você
Você nos via como Pokémon, não como tesouros. A mente de Xiinpão retornou ao momento em que caiu na batalha contra os Pokémon de Naoki. E então, naquele exato momento, Naoki os libertou voluntariamente da maldição, em vez de usar o poder deles para seu próprio ganho. A expressão de Xiinpão se suavizou. Pão. É por isso que escolho ficar. Na manhã seguinte, depois de alimentar os Pokémon no rancho e enviar seu Cubifu para a Árvore do Mundo para treinamento, Naoki reuniu Ting Lu, Xiu, Wuxian e Xiinpão. Vamos. Hoje vou te levar para conhecer alguém. Mu. Ting Lu inclinou a cabeça levemente, como se perguntasse quem era. Naoki sorriu. O nome dela é Haifort. Graças a ela, consegui encontrar todos vocês. Pão. Xiinpão deu um passo à frente, seus penetrantes olhos cor de safira cheios de curiosidade. Se fosse esse o caso, então conhecer aquela pessoa era necessário. Certo. Hora de entrar nas suas Pokébolas. Coraidon nos levará até lá. Com alguns flashes de luz vermelha, os 4 tesouros da ruína foram recolhidos em segurança às suas Pokébolas. Naoki guardou as Pokébolas no cinto e então se virou para os irmãos Indeedee. Vou deixar o rancho nas suas mãos, ok? Provavelmente só volto à tarde. Se Evolutions e os outros decidirem visitar a Árvore do Mundo, você não precisa preparar o almoço para eles. Ciclizar e Dragonite virão comigo. E a Pine, tente não fugir, está bem? Ai, o irmão mais velho Indeedee assentiu educadamente. Ao ouvir isso, a Pine, que estava segurando sua bolsa cheia de Pokébolas, entrou na conversa alegremente. A Pine. Naoki suspirou enquanto observava a Pine abraçar sua coleção de Pokébolas como se fossem pedras preciosas. Ontem, depois de um passeio completo pelo rancho, a Pine ficou radiante quando Naoki lhe deu um monte de Pokébolas extras, só porque ela gostava de coisas redondas. Naturalmente, ela enfiou cada uma delas na bolsa, imitando Chansey como se estivesse carregando ovos. Nesse ponto, sua bolsa estava tão cheia que mal cabiam mais Pokébolas. Naoki esfregou a testa desamparado. Eu juro. Talvez quando ela evoluir para uma Chansey e puder botar ovos, essa obsessão vá embora. Com esse pensamento, ele acenou para o Pokémon. Tudo bem, vamos embora. Te vejo à tarde. Com um salto poderoso, Naoki montou em Coraidon e juntos eles voaram para o céu, deixando o rancho para trás. A paisagem se contraía sob eles à medida que subiam. Os pastos ondulantes se tornaram pequenos pontos à distância, e logo, tudo o que restava era o vento sibilante cortando o ar. Uma cidade, um campo. Uma cidade de cada vez. Eles voaram sobre lagos, montanhas e florestas extensas, com o cenário de tirar o fôlego de Paldia se revelando abaixo. Às 10 horas, eles chegaram a Mesagoza, a maior cidade de Paldia. À medida que desciam, a metrópole movimentada surgia à vista, estudantes correndo entre as aulas, viajantes do mundo todo explorando os marcos históricos e um mar de pessoas enchendo as ruas vibrantes. Naoki respirou fundo, sentindo o pulso da cidade ao seu redor. Hora de conhecer Haifort. Não havia restrições de voo sobre Mesagoza, então não era incomum ver treinadores voando até a cidade nas costas de Pokémon do tipo voador. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 516. O novo julgamento no rancho Naoki? Naoki olhou para baixo enquanto se aproximavam do destino. Com uma descida suave, Coraidon pousou graciosamente na espaçosa praça em frente à grande entrada da Academia Naranja. Parado no meio da multidão, Haifort já os esperava. Graças à sua visão aguçada, aprimorada por anos explorando ruínas antigas, ela rapidamente avistou Naoki e Coraidon. Aqui. Haifort acenou entusiasticamente. Ah, é? Ao ouvir sua voz, Coraidon levantou a cabeça antes de correr até ela com Naoki ainda em suas costas. Há quanto tempo, senhorita Haifort? Naoki cumprimentou enquanto descia do Coraidon. Já faz um tempo. Haifort assentiu, mas sua atenção rapidamente se voltou para outro lugar. E então, você trouxe os tesouros da ruína? Naoki riu baixinho. Claro. Então vamos para minha casa. Haifort se virou e fez sinal para que ele seguisse. Vamos. Dentro da Academia Naranja. Os dois passaram pelos imponentes portões da academia e entraram no salão principal, que estava repleto de estantes enormes repletas de livros. O piso de mármore listrado refletia o brilho quente das luzes do teto e nos cantos. Sofás confortáveis e mesas redondas estavam dispostos para os alunos que queriam ler ou estudar. Vários andares se estendiam para cima, cada um deles preenchido com ainda mais estantes de livros, escadas e áreas de estudo. Alunos em uniformes escolares vagavam por ali, folheando livros ou conversando com seus companheiros Pokémon. O olhar de Naoki percorreu a cena familiar. Este lugar parece exatamente com o jogo. Ele pensou consigo mesmo, surpreso. Antes que ele pudesse compreender tudo, a voz de Haifort soou ao seu lado. Se você quiser um tour pela Academia Naranja, posso te mostrar mais tarde. Mas primeiro sua expressão ficou ansiosa. Deixe-me ver os 4 Pokémon. Naoki. Ele suspirou, balançando a cabeça levemente. Haifort realmente tem uma obsessão por esses Pokémon, hein? Mesmo assim, não havia o que fazer. Sem mais delongas, ele a seguiu para o interior da academia. Sob a orientação de Haifort, eles logo chegaram a uma sala de aula vazia, livre de distrações. Assim que a porta se fechou, Haifort se virou esperançosamente para Naoki, mal conseguindo conter sua excitação. Naoki simplesmente sorriu e pegou 4 Pokébolas. Clique. Com alguns flashes de luz branca brilhante, os 4 Pokémon lendários com os quais ela sonhava há muito tempo apareceram diante dela. Tiglu, Xiinpão, Xiu e Wuxian. Uau! Os olhos de Haifort brilharam de excitação. Você conseguiu mesmo. Naoki riu antes de se virar para o lendário Pokémon. Esta é a pessoa de quem falei. Graças à ajuda dela, consegui encontrar todos vocês. Os 4 Pokémon se viraram para olhar para Haifort. Entretanto, antes mesmo que pudessem processar a introdução, Haifort já havia avançado num piscar de olhos. Seu rosto brilhava de entusiasmo, seus olhos iam de um para o outro enquanto ela examinava cada detalhe animadamente.
Ela circulou os Pokémon, observando cada padrão complexo, marcação e aura que eles irradiavam. Os 4 Pokémon lendários congelaram instantaneamente sob seu olhar intenso. Os olhos de Rayford brilharam de excitação quando ela se adiantou para examinar Ting-Lu. Então este é Ting-Lu, que caldeirão enorme. A julgar pelo design e tamanho, este recipiente provavelmente não era um item do dia a dia. Provavelmente era um artefato cerimonial, talvez usado em rituais antigos para homenagear divindades. Ela passou os dedos pensativamente pelas gravuras antigas e desgastadas no enorme caldeirão de pedra de Ting-Lu antes de rapidamente pegar uma câmera. Clique, clique. Ela tirou várias fotos, ansiosa para analisá-las mais tarde em busca de pistas sobre suas origens. Então sua atenção se voltou para Ximpão. O Pokémon Leopardo das Neves olhou para ela com seus majestosos olhos azul-gelo, irradiando uma aura de realeza silenciosa. Ximpão, murmurou Rayford, aproximando-se. Então suas presas, uma lâmina formando à esquerda e a outra à direita, formam uma espada inteira quebrada? Isso é fascinante. Ela estreitou os olhos, pensativa. Mas espera, como ela quebrou? Essa espada já tinha fraturas antes de virar um Pokémon? Ou o dano aconteceu depois? Ela franziu as sobrancelhas enquanto considerava outra possibilidade. Não, isso não faria sentido. Por que um rei antigo empunharia uma arma quebrada? A menos que... Ela fez uma pausa e olhou novamente para as presas gêmeas em forma de espada. Talvez tenha sido originalmente forjado dessa forma, projetado para ser incompleto desde o início? Esse também era um mistério que valia a pena resolver. Clique, clique. Ela rapidamente capturou os detalhes intrincados das presas de Ximpão antes de prosseguir. Em seguida, Rayford se virou para Wuxian, maravilhado com seu corpo semelhante a um caracol, composto de inúmeras tábuas de madeira amarradas juntas. Ela soltou um suspiro audível. Tantas placas de madeira, que obra-prima de artesanato. Ao ouvir isso, Naoki ficou curioso. Espere, isso significa que houve alguma escrita no corpo de Wuxian? Rayford assentiu imediatamente. Exatamente. Essas tiras de madeira eram frequentemente usadas na antiguidade para registrar textos históricos. A julgar pela disposição, elas podem ter contido ensinamentos religiosos, decretos ou talvez até segredos do reino. Naoki olhou para as tábuas velhas e desgastadas de Wuxian, onde ainda eram visíveis leves vestígios de inscrições antigas. Mas o tempo cobrou seu preço. Os caracteres desapareceram a ponto de ficarem irreconhecíveis, seus significados originais se perderam na história. Nem mesmo a habilidade especial de culinária reversa de Naoki conseguiu restaurá-los. Eu me pergunto, pensou Rayford. Que tipo de escritura foi escrita nessas tiras de madeira que fascinou um governante o suficiente para transformá-las em um Pokémon? Naoki também se viu contemplando o passado. Por fim, Rayford se voltou para Shiyu, o pequeno, porém radiante Pokémon Peixe, cujo corpo estava envolto em chamas suaves e brilhantes. Ela observou as 4 contas em forma de Magatama adornando seu corpo e sussurrou. Magatamas são considerados artefatos sagrados há muito tempo. Muitas vezes eram usados como amuletos de proteção. Mas a maioria das pessoas nos tempos antigos carregava apenas um Magatama como pingente no pescoço. Ela estreitou os olhos enquanto estudava as 4 joias de Shiyu. No entanto, este Pokémon não carrega apenas um, mas 4 Magatamas. Sua mente fervilhava de possibilidades. Será que isso faz parte de um ritual elaborado? Essas contas representavam múltiplos participantes, talvez 4 sacerdotes realizando uma cerimônia sagrada juntos? O que poderia ter acontecido com este Magatama sagrado, antes reverenciado por afastar o mal, para se tornar um símbolo de desastre? Sua voz tremia de curiosidade. Quanto mais fundo eu cavo, mais perguntas eu descubro. Nossa, minha sede por conhecimento está finalmente sendo saciada. Ela rapidamente tirou outra foto, certificando-se de capturar cada detalhe das contas brilhantes de Jade de Shiyu. Com isso, ela exalou de satisfação. Isso conclui minha pesquisa sobre os tesouros da ruína. Ela percorreu as fotos na câmera, assentiu em aprovação e então se virou para Naoki. Ainda há muitos mistérios sem resposta, mas daqui em diante, continuarei com minhas próprias interpretações. Muito obrigado pela ajuda, Naoki. Naoki deu um pequeno sorriso. Sem problemas. Para ser honesto, ele ganhou algo igualmente valioso. Ele não apenas aprendeu mais sobre esses Pokémon lendários, mas também trouxe 4 novos Pokémon poderosos para seu rancho, cada um capaz de trazer boa sorte. Foi uma situação vantajosa para todos. Rayford riu baixinho antes de falar novamente. Para ser honesto, eu originalmente queria estudar os tesouros da ruína sozinho, e talvez até mesmo reivindicá-los como meus. Naoki piscou surpreso com a franqueza dela. Mas no final, percebi que minha própria obsessão por eles não foi suficiente para revelar seus santuários. Ela suspirou dramaticamente, colocando a mão no quadril. Você, por outro lado, conseguiu quebrar todos os selos simplesmente se aproximando com um coração puro e altruísta. Então, acho que é justo que esses Pokémon fiquem com você. Naoki estava prestes a responder quando... Toque, toque. De repente, houve uma batida na porta da sala de aula. Naoki fez uma pausa. Então, para sua completa perplexidade, ele viu Rayford entrando vindo de fora. A mente de Naoki entrou em curto-circuito por um segundo. Espera. Ele se virou para Rayford que estava ao seu lado. Ainda está lá. Então volte para o Rayford na porta. Também lá. O que? Rayford, aquele ao lado dele, sorriu e se virou para seu sósia. A aula acabou? Você não foi pego, não é? O outro Rayford assentiu. E então seu corpo brilhou com luz. No segundo seguinte, a ilusão desapareceu, revelando um Zoroark em seu lugar. O queixo de Naoki quase caiu. Espere um segundo. Era o Zoroark disfarçado de você o tempo todo? Naoki de repente percebeu o que tinha acontecido. Como professora de história na Academia Naranja, Rayford fez com que Zoroark se disfarçasse como ela para dar suas aulas, enquanto ela se escondia para estudar artefatos antigos e Pokémon. Você é uma ameaça.
Highfort sorriu enquanto guardava seu telefone Rotom de volta no bolso. Mas enfim, minhas aulas acabaram por hoje e não tenho outras agendadas. Que tal eu te levar para um passeio pela Academia Naranja? Naoki, intrigado pela ideia de visitar uma das instituições mais antigas de Paldea, assentiu. Parece bom para mim. Depois de guardar os tesouros da ruína em suas pokebolas, ele pulou em Koraidon e seguiu Highfort pela grande entrada da academia. Enquanto caminhavam pelos corredores históricos da academia, Highfort começou a explicar. A Academia Naranja foi fundada há mais de 800 anos. Desde sua fundação, a escola foi dividida em duas academias. Uma delas é a Academia Naranja e a outra é a Academia Uva. Embora tenham nomes e cores diferentes, o currículo é exatamente o mesmo. Todos os anos, as duas academias organizam um grande torneio de batalha Pokémon para determinar qual escola produz os treinadores mais fortes. Além disso, há também o torneio de treinadores mais forte da academia, aberto tanto a alunos quanto a professores. É sempre um grande evento. Naoki ouviu com grande interesse, comparando mentalmente os torneios da academia com os desafios da torre de batalha de outras regiões. Enquanto continuavam caminhando, ele percebeu que os alunos estavam começando a se reunir ao redor dele, cochichando animadamente. Não demorou muito para que alguns deles o reconhecessem. Espere, aquele não é o Sr. Naoki? É ele mesmo. Naoki se virou e viu um jovem estudante olhando para ele com os olhos arregalados. Ele os reconheceu vagamente, então assentiu educadamente. Muito tempo sem ver. Sim. O aluno sorriu. Logo, mais e mais estudantes começaram a se aglomerar, ansiosos para conhecer o lendário dono do rancho de Paldea, um homem cujos testes Pokémon desafiaram e inspiraram inúmeros treinadores. Antes que ele percebesse, Naoki e Koraidon estavam completamente cercados. Highfort, observando de lado, não conseguiu conter o riso. Você é muito popular, né? Naoki suspirou, esfregando a nuca. Acho que sim. Então, um aluno curioso falou. Senhor Naoki, o senhor adicionou alguma nova prova ao seu rancho? Naoki levantou uma sobrancelha. Os que já existem não são suficientes para vocês. Até onde eu sei, ninguém venceu o teste de grama verde ainda. A multidão gemeu de frustração. Esse teste é muito difícil, admitiu um aluno. Outro levantou a mão ansiosamente. Existe algum teste que seja um pouco mais fácil para treinadores iniciantes? Naoki pensou por um momento. Bem, acho que você poderia lutar contra meu Milton, mas... No meio da frase, ele parou. Ele percebeu que seu Milton, depois de praticar o treinamento rolo compressor no rancho, havia se tornado muito mais forte do que a maioria dos treinadores esperava. Nesse ponto, o ataque rolo compressor do Milton estava impecável, rolando com tanta força e precisão que nunca perdia o ritmo. Mas antes que ele pudesse avisá-los, os alunos já tinham formado suas próprias suposições. Um Milton que produz leite? Isso nem é um Pokémon de batalha, zombou um deles. Se usarmos Pokémon treinados, não seria injusto com o Milton? Os lábios de Naoki se curvaram em um sorriso misterioso. Se você está tão confiante, sinta-se à vontade para vir e desafiá-lo. Um estudante corajoso levantou a mão. Existe um prêmio para passar nos testes? Naoki assentiu. Claro, tem um estoque de vinho de frutas no rancho. Mesmo que 500 treinadores venham, tenho recompensas suficientes preparadas. Os olhos dos alunos brilharam de entusiasmo. Incrível! Com certeza vou tentar mais tarde. Já havia rumores de que os testes de Naoki recompensavam os treinadores com itens raros e presentes que aumentavam as estatísticas. Itens que poderiam ajudar os Pokémon a ficarem mais fortes. Outro aluno perguntou ansiosamente. Além do Milton, você tem algum teste novo? Naoki estava prestes a dizer não, mas então se lembrou. Os 4 tesouros da ruína agora residiam em seu rancho. Seu Kubfu também estava treinando com os lendários Groudon e Kyogre. Com um sorriso confiante, ele mudou sua resposta. Na verdade, sim. Agora há 2 novos testes no rancho. Uma delas é chamada de prova de artes marciais. A outra é chamada de 4 provas auspiciosas. Os estudantes explodiram em entusiasmo. Nós definitivamente viemos desafiá-los. Naoki riu baixinho e assentiu em aprovação. Certificarei-me de dar a todos vocês uma recepção calorosa. Capítulo 517. Energia Terra que conecta tempo e espaço. Sempre que Naoki falava, um leve sorriso permanecia em seu rosto. Por algum motivo, alguns alunos da Academia Naranja acharam seu sorriso perturbador. Eles não conseguiam entender exatamente o porquê, mas havia algo naquilo que lhes causava arrepios, uma sensação estranha, quase ameaçadora. No entanto, apesar do desconforto, nenhum deles ousou questionar. Naquele momento, Highfort bateu palmas, chamando a atenção deles. Certo, chega de empolgação por enquanto. O Naoki está aqui hoje como convidado, e eu vou mostrar a academia para ele. Ao ouvir isso, os estudantes reunidos assentiram em compreensão. Depois de se despedir de Naoki, eles se dispersaram relutantemente, já cochichando entre si sobre a próxima visita ao rancho. Com a multidão se dispersando, Naoki e Highfort retomaram a caminhada pela academia. Ao passarem por grupos de estudantes conversando e rindo juntos, Highfort não pôde deixar de sorrir com ternura. Ah, essas crianças não são adoráveis? Ela refletiu. Pensando bem, esse é um dos motivos pelos quais escolhi ficar aqui. Naoki levantou uma sobrancelha em desconfiança. Sua principal razão para estar aqui não era investigar a história e as lendas de Paldea? Highfort riu baixinho. Isso foi parte do problema. Mas agora que as verdadeiras formas dos tesouros da ruína foram reveladas, não me resta muito o que investigar. Então pensei que poderia muito bem continuar como professor. Naoki assentiu em aprovação. Não foi uma má escolha. Ah, isso me lembra, exclamou Highfort de repente. Houve uma descoberta recente de ruínas subaquáticas na costa de Unova. Supostamente um tesouro de artefatos antigos foi escavado no fundo do mar. Estou realmente tentado a ir até lá e investigar. Os olhos de Naoki se estreitaram levemente.
Ruínas subaquáticas? Um único pensamento passou pela sua mente, o plano de Giovanni. Se a linha do tempo seguisse a que ele conhecia, a equipe Rocket logo iniciaria suas operações em Unova. Nessa época, no ano seguinte, Giovanni estaria de olho na captura das forças da natureza, Tornadus, Tundurus e Landorus. Usando o vidro revelador, um artefato obtido nas ruínas de Unova, a equipe Rocket forçaria os Pokémon lendários a assumirem suas formas Terian, tentando tomar o controle de Unova. Claro que no final, Ash e Pikachu os impediriam. Sabendo de tudo isso, Naoki escolheu suas palavras com cuidado. Desejo-lhe boa sorte em sua expedição. Highforte sorriu. Então levarei seus desejos de melhoras a sério. Conforme eles avançavam pela academia, Naoki encontrou muitas figuras familiares. Professora de biologia Jaque, professora de arte Racel, enfermeira escolar Miriam. Embora Naoki reconhecesse todos eles, nenhum deles tinha ideia de quem ele era. Após uma rápida rodada de apresentações, ele trocou cumprimentos educados e os deixou seguir com suas vidas. Durante as conversas, Naoki também aprendeu um fato interessante com Highforte. Clavel não era o atual diretor da Academia Naranja. Em vez disso, o diretor ainda era o time, o que significava que a rebelião da equipe Estrela ainda não havia ocorrido. Se time não tivesse renunciado, Clavel nunca teria tomado seu lugar. Da mesma forma, Penny, Nemona, Arven e Juliana ainda não haviam se matriculado. Isso significava que os eventos em torno da Área Zero e o colapso da segurança da Grande Cratera ainda estavam muito distantes. Naoki relembrou o trágico destino dos professores Sada e Turo. Certa vez, ele tentou alterar o destino deles, mas não se sabe se conseguiu ou não. Se ele tivesse falhado, a história prosseguiria conforme o esperado. Arven perderia seus pais. Mas se ele de alguma forma tivesse mudado o destino deles, o que aconteceria então? Naoki suspirou internamente. Não havia como prever o futuro. Tudo o que ele podia fazer era viver o presente e esperar. Falando em Arven, Naoki de repente percebeu que não o via há muito tempo. Com a autoridade de professor de Highforte, ele pediu que ela localizasse Arven. Quando finalmente o encontraram, Arven estava sentado sozinho em um banco no pátio da academia, lendo um livro em silêncio. Ao lado dele, Maboshi frazia lealmente a seus pés, observando-o em silêncio. Ao ver a cena, Highforte ergueu uma sobrancelha. Você conhece aquele garoto? Naoki assentiu antes de dar um passo à frente, com Coraidon logo atrás. Há quanto tempo, Arven? Ao som da voz de Naoki, Arven olhou para cima. Por um breve momento, seu rosto se encheu de surpresa, como se ele não esperasse ver Naoki na academia. Senhor Naoki? Naoki assentiu levemente, oferecendo um sorriso caloroso. Sim, sou eu. Faz tempo que você não visita o rancho. Arven pareceu um pouco confuso, hesitando antes de dar uma desculpa. Eu tenho estado muito ocupado com os estudos ultimamente, então não tive tempo para visitá-lo, Senhor Naoki. Naoki imediatamente percebeu a desculpa, mas não o criticou por isso. Em vez disso, ele riu e o tranquilizou. Tudo bem. Só não esqueça de passar por aqui por alguns dias quando estiver livre. Ao ouvir essas palavras, Arven, que já estava acostumado a ser ignorado pelos pais, sentiu um calor que não sentia há muito tempo. Por um momento, sua boca se abriu como se ele quisesse dizer algo, mas no final, ele apenas assentiu. Tudo bem, farei uma visita depois de terminar este curso. Naoki sorriu. Esse é o espírito. Não precisa ser tão formal, afinal, eu vi você crescer. Ele levantou a mão e gesticulou com os dedos. Quando te conheci, você tinha só esta altura. E agora, olha só, você cresceu tanto. Arven sentiu os olhos arderem um pouco, mas rapidamente olhou para baixo, piscando para conter a repentina onda de emoção. Naoki deu-lhe um tapinha reconfortante no ombro. Tudo bem, não vou atrapalhar sua leitura. Continue com o trabalho duro. Sim. Arven assentiu firmemente. Naoki se virou e foi embora com Coraidon, mas no fundo ele já entendia a situação. Era óbvio que o professor Sada e o professor Turo mais uma vez priorizaram suas pesquisas em detrimento de Arven. Suspirar? Se ele pensasse bem, faltavam menos de 6 anos para que os eventos da história de Escarlate e Violeta se desenrolassem. O que exatamente aconteceria entre agora e então? Ao meio-dia, Highforte convidou Naoki para almoçar com ela no refeitório da Academia Naranja. Embora a comida não estivesse de acordo com seus padrões habituais, ele se viu aproveitando o ambiente animado. Treinadores de todas as idades sentaram-se ao lado de seus Pokémon, rindo, compartilhando histórias e aproveitando suas refeições juntos. Era uma visão simples, mas preciosa. Depois do almoço, Naoki retornou ao rancho e pegou seu telefone Rotom. Com apenas alguns toques, ele fez uma ligação para o professor Sada, que ainda estava no laboratório de pesquisa da Área Zero. A tela se iluminou e logo o rosto familiar do professor apareceu. Ah, Naoki, qual é a ocasião? Ela perguntou com a voz casual, mas cheia de curiosidade. Naoki deu de ombros, despreocupado. Nada demais, só queria saber como você está. Você tem andado ocupado com pesquisas ultimamente? O intelecto aguçado do professor Sada imediatamente percebeu sua real intenção. Ela arqueou uma sobrancelha. Só diga o que pensa. Naoki pigarreou. Bem, passei na Academia Naranja hoje e vi Arven. Ao ouvir isso, a expressão do professor suavizou-se um pouco. Naoki continuou. Ele parecia solitário. Não parecia ter muitos amigos. Eu disse a ele para visitar o rancho quando tivesse tempo e pela primeira vez em muito tempo, o vi sorrir. Seguiu-se um breve silêncio. A professora Sada soltou um suspiro profundo e esfregou as têmporas. Turo e eu estávamos tão envolvidos no trabalho que nem percebemos.
O tom dela não era defensivo, era de exaustão. Uma parte de Naoki queria dar um sermão sobre ela passar mais tempo com o filho, mas, no fundo, ele sabia que isso não faria diferença. Sada e Turo não eram pais ruins, mas eram o tipo de pesquisadores que ficavam completamente absortos em suas descobertas, muitas vezes à custa de relacionamentos pessoais. Não importa o quanto ele quisesse mudar as coisas, algumas pessoas simplesmente eram programadas dessa maneira. Após um momento de contemplação, Naoki suspirou suavemente. A professora Sada provavelmente pensou que Arvin já tinha crescido, maduro o suficiente para viver sozinho, então ela se sentiu segura em deixá-lo na academia. Mas foi realmente esse o caso? Nesse momento, uma voz veio de trás de Sada no laboratório. Sada, venha depressa. Houve uma nova descoberta. Ao ouvir isso, os olhos do professor Sada brilharam de excitação. Naoki, tenho algo urgente para resolver. Conversamos mais tarde. E se puder, por favor, fique de olho no Arvin para mim e para o Turo. Sem esperar resposta, ela encerrou a ligação. Naoki ficou sentado ali por um momento sem palavras. Enquanto isso, nas profundezas da Área 0, dentro do laboratório de pesquisa da Zona 0, o professor Sada e o professor Turo entraram em um elevador, descendo mais uma vez ao coração deste vasto e misterioso reino. Os cientistas deram um nome a este lugar, a Grande Cratera de Paldea. O professor Turo olhou para os dados exibidos nos monitores e falou em um tom calmo, mas urgente. Os instrumentos acabaram de detectar uma reação incomum do tesouro escondido. Ao ouvir isso, a professora Sada focou seu olhar à frente. Através da caverna cristalina, ela avistou um Pokémon dormindo sob uma árvore composta inteiramente de cristais Tera. Não era outro senão o antigo Pokémon escondido sob Paldea, Terapagos. Um ser de imenso mistério, Terapagos permaneceu em um estado enfraquecido e adormecido desde os tempos antigos. Mas agora, será que Terapagos está despertando? Murmurou Sada para si mesma. Ela instintivamente deu um passo à frente. No entanto, antes que ela pudesse chegar mais perto, bum! Os cristais Tera ao redor subitamente explodiram com raios de luz ofuscantes. Uma coluna radiante disparou em direção ao céu, engolfando o professor Sada em um instante. O professor Turo, ainda de pé atrás dela, mal teve tempo de reagir antes que sua esposa desaparecesse na energia ofuscante. O professor Sada mal teve tempo de registrar o que havia acontecido. Terapagos. Turo. O laboratório. Tudo havia desaparecido. Uma névoa densa o substituiu, envolvendo o ar como uma mortalha. Um cheiro estranho e sulfúrico enchia o ar. Seus olhos se aguçaram enquanto ela observava o novo ambiente. A neblina gradualmente se dissipou e ela viu. Ela estava em pé no que parecia ser um planalto de alta altitude, com o céu aberto se estendendo infinitamente acima dela. Esta não era a Área 0. Sada estreitou os olhos. Onde, exatamente eu estou? Eu tinha acabado de viajar no tempo? Um pensamento repentino lhe ocorreu. Será que isso pode ser resultado da energia Tera? Afinal, a energia Tera era diferente de qualquer outra. Ela possuía um poder capaz de conectar tempo e espaço. E a máquina do tempo no laboratório de pesquisa da Zona 0 foi construída por ela e Turo, alimentada pela mesma energia. A máquina do tempo nunca mais funcionaria depois de ser removida da Área 0. Naquele exato momento, uma voz assustada gritou atrás de você. Professor Sada? Ela se virou rapidamente, com os olhos arregalados de surpresa. Não muito longe estavam duas jovens, suas expressões eram uma mistura de admiração e descrença. Ao lado de uma das meninas estavam Terapagos, seu corpo semelhante a uma pedra preciosa brilhando fracamente na luz. Você? A voz de Sada sumiu enquanto ela olhava para o Pokémon. Ela não os reconheceu, nem tinha qualquer lembrança de tê-los conhecido antes. Sada olhou novamente para Terapagos e depois novamente para as meninas. Meu nome é Sada. Sou um pesquisador Pokémon da Área 0. Entretanto, no segundo seguinte, um flash de luz branca surgiu do lado da outra garota. Um grito familiar, mas inconfundível, soou. A nossa Chiado. Um desajeitado, mas imponente Koraidon apareceu ao lado dela. Sada congelou no local. O que? Ela olhou para o Pokémon com total descrença. Este Koraidon? Como se sentisse algo, Koraidon olhou para ela, suas pupilas douradas cheias de um calor inexplicável. Não foi só Sada que ficou atordoada. As duas meninas trocaram olhares, com expressões sombrias. Ao ver seus olhos, Sada entendeu imediatamente. Sua voz suavizou. Para você, eu sou alguém do passado, não sou? Uma das meninas assentiu hesitantemente. Sada baixou o olhar, imersa em pensamentos. Mas o tempo e o espaço contêm infinitas possibilidades. Ela riu baixinho, embora houvesse um tom agridoce em sua voz. Talvez, este encontro não seja de causa e efeito. Apenas um milagre passageiro, um que não conecta ao passado nem determina o futuro. Um silêncio melancólico enchia o ar. Uma das meninas murmurou suavemente. Professor. Sada olhou para eles gentilmente e deu um sorriso tranquilizador. Já que temos este momento, não vamos desperdiçá-lo? Vamos usar nosso tempo com sabedoria e trocar conhecimento. Tem algo que você gostaria de me perguntar? As duas meninas hesitaram por um momento, então uma delas deu um passo à frente. Professor, por que o senhor está aqui? Sada balançou a cabeça. Quem me dera saber. No momento eu estava fazendo uma pesquisa. No outro eu estava aqui. Seu olhar penetrante se voltou para Terapagos. Talvez, tenha algo a ver com aquele Pokémon de cristal adormecido na Área 0? A segunda garota falou. Professor, e a sua família? Sada piscou levemente surpreso com a pergunta. Você está interessado na minha vida pessoal? Ela suspirou e sua expressão ficou mais suave. Eu tenho um filho, mas ele deveria estar na academia agora. Não, espera. Seus pensamentos voltaram para a conversa anterior com Naoki.
Pela primeira vez, um lampejo de tristeza cruzou seu rosto. Sem dúvida, ele está solitário. No entanto, não era hora para sentimentalismos. Sada balançou a cabeça levemente, deixando esses sentimentos de lado. Em vez disso, ela se endireitou e disse: agora é a minha vez de fazer uma pergunta. Onde exatamente estou? Isso aqui não parece Paldia. A garota ao lado de Coraidon respondeu: esta é a piscina de cristal na Vila Kitakami. Os olhos de Sada se estreitaram levemente. Kitakami? A piscina de cristal? Ela cruzou os braços, pensativa. Lembro-me de ler sobre este lugar em textos históricos. Dizem que as águas daqui carregam energia Terra, um fenômeno raramente visto fora de Paldia. Se até as coordenadas mudaram, devo ter viajado para bem longe de onde estava. Enquanto falava, algo captou seu olhar penetrante. Um livro branco nas mãos de uma das meninas. Ela semicerrou os olhos ligeiramente intrigada. Aquela capa. Ela nunca tinha visto nada parecido. O título chamou a atenção imediatamente. O Tesouro Oculto da Área Zero. Sada levantou uma sobrancelha. Aquele livro, posso dar uma olhada? A menina hesitou apenas brevemente antes de entregá-lo. Claro. Sada pegou com cuidado, sua curiosidade mais aguçada do que nunca. O olhar de Sada se aguçou enquanto ela folheava as páginas do livro misterioso. Ele detalha tudo sobre a Área Zero, até o despertar de Terapagos. Sua voz estava cheia de curiosidade e descrença. Quem exatamente é o autor deste livro? Briar. Ao ouvir o nome, a garota ao lado de Coraidon assentiu ansiosamente. Ela é professora. Os olhos de Sada se arregalaram ligeiramente. Um professor? De todas as pessoas que ela esperava, esta não era uma delas. Além de mim, apenas a Liga deveria ter acesso à Área Zero. A outra garota interrompeu rapidamente. Não, a professora Briar nunca esteve na Área Zero. Ela agarrou o livro com força, sua expressão cheia de admiração. Este livro foi escrito depois que ela conheceu um treinador realmente incrível. Sada franziu a testa ligeiramente. Um treinador? A garota com Terapagos assentiu firmemente. Sim, foi ele quem interrompeu o surto dos Pokémon paradoxos e salvou toda Paldia. O peso das palavras dela pairou no ar. A expressão de Sada ficou séria. E quem exatamente é esse treinador? Assim que a garota abriu a boca para responder, a energia Terra no ar cintilou violentamente. Um estranho pulso de luz percorreu a área. Sada notou a mudança instantaneamente. Então, a voz da menina soou. Ele é meu pai. Mas quando as palavras chegaram ao ar, Sada já havia ido embora. Capítulo 518. Teste de estratégia de Milton. O tempo passou rápido e num piscar de olhos, era março do 201º ano do calendário da Aliança. A vida no rancho continuou normalmente, fluindo de forma tranquila e eficiente. Kubifu treinava diligentemente, Combei coletava néctar ativamente, Farfetch'd guardava o canteiro de cebolas, Dragonite cuidava das entregas e Palmote administrava o galinheiro. Notavelmente, os 4 Pokémon antes temidos, Vuxi e Ximpão, Tinglu e Xiu, adotaram uma rotina pacífica, passando agora até 18 horas por dia descansando no rancho, adotando uma vida de lazer. Naquela manhã, depois de distribuir o último lote de mercadorias aos mensageiros Dragonite, Naoki partiu com Kubifu em direção à Árvore do Mundo para treinamento, como sempre fazia. Quando chegaram, Kyogre já estava lá, esperando. Quando Naoki se aproximou, Kyogre levantou o olhar em sua direção. Kubifu também inclinou a cabeça, curioso. Não é nada, nada. Vocês dois podem continuar treinando. Eu vou ficar só observando de lado. Naoki os tranquilizou, acenando com as mãos. Kyogre e Kubifu se voltaram um para o outro. A expressão de Kubifu ficou séria enquanto ele olhava para Kyogre e gritava, Fu. Kyogre assentiu levemente, demonstrando compreensão. Já havia compreendido as intenções do jovem urso. No momento seguinte, ondas azuis de energia pulsaram da forma maciça de Kyogre, transformando o solo sob Kubifu em um vasto e cintilante oceano. A suave luz do sol se filtrava pela superfície da água, lançando padrões brilhantes de luz e sombra. Uma bolha de água se formou ao redor de Naoki, mantendo-o flutuando em segurança e protegendo-o das marés turbulentas que Kyogre havia conjurado. Kubifu sentou-se calmamente nas águas calmas e cristalinas. O mar se estendia infinitamente e sua superfície lisa e calma. O ritmo suave das correntes fluía e enchia o ar, criando uma sensação de tranquilidade. Contudo, essa paz durou pouco. Sem aviso, o oceano rugiu e ganhou vida. As ondas surgiram, as correntes se transformaram de forma imprevisível, e a água antes parada se transformou em uma força imparável. O olhar de Kubifu se aguçou enquanto observava a transformação do mar, sentindo a imensa energia escondida sob sua superfície. O mar não era simplesmente um lugar de tranquilidade. Mesmo em momentos de silêncio, correntes poderosas surgiam abaixo, esperando o momento certo para liberar sua força. E quando chegasse o momento, elas irromperiam em ondas gigantescas, avançando com força implacável, imparáveis, firmes e inflexíveis. Seria essa a verdadeira essência do mar? Naquele momento, os olhos de Kubifu brilharam com compreensão. Ele cerrou os punhos pequenos, canalizando o movimento da água para seus golpes. As marés instáveis tomaram forma, seus ataques fluíram como o próprio oceano, calmos, porém imprevisíveis, pacientes, porém devastadores. Observando isso, Kyogre assentiu em sinal de aprovação. Dentro de Kubifu, o mistério do mar começou a tomar forma. Com o tempo, esse ursinho se tornaria um Pokémon verdadeiramente formidável. Parado ao lado, Naoki observava a sessão de treinamento pensativo. Kubifu eventualmente evoluiria para Urshifu? Como se sabe nos jogos, Kubifu só poderia evoluir para Urshifu estudando um pergaminho especial. Mas seria esse o único jeito?
Para evoluir para um Urshifu do estilo golpe único, Kubifu deve estudar o Pergaminho da Escuridão, que dizem conter os segredos do tipo escuro. Se Kubifu deseja evoluir para um Urshifu do estilo ataque rápido, ele deve estudar o Pergaminho das Águas, que também contém segredos profundos, embora, em vez da escuridão, ele incorpore os mistérios da água. Isso levantou uma questão intrigante. Os segredos aquáticos registrados no Pergaminho das Águas eram os mesmos dos segredos do mar, o poder lendário associado a Kyogre? Naoki não tinha uma resposta definitiva. Por enquanto, ele decidiu observar e ver se Kubifu poderia evoluir naturalmente. Caso contrário, ele o ajudaria a encontrar um dos pergaminhos sagrados para garantir que ele pudesse evoluir para um Pokémon lutador mais forte, Urshifu. 3 horas depois, com o treinamento de Kyogre concluído, Naoki e Kubifu viajaram para a área vulcânica, onde Groudon os aguardava. No momento em que chegaram, o olhar intenso de Groudon encontrou de Kubifu. Uma onda de calor vulcânico irrompeu ao redor deles, acompanhada por um som profundo e estrondoso. Enormes lâminas de pedra, lâminas do precipício, dispararam em direção a Kubifu a uma velocidade incrível. Kubifu estreitou os olhos, concentrando-se intensamente na trajetória deles. Um instante antes do impacto, ele tensionou os músculos das pernas e saltou alto no ar. Ao mesmo tempo, Kubifu cerrou o punho direito, reunindo uma corrente giratória de água invisível ao seu redor. Bum! O punho de Kubifu atingiu lâminas do precipício de frente. Naoki observou com espanto o soco de Kubifu atravessar o ataque de Groudon, deixando um buraco limpo do tamanho de um punho na enorme espada de pedra. Um tiro certeiro. Kubifu soltou um grito de alegria, com a expressão radiante de orgulho. Finalmente conseguirá conter um dos ataques de Groudon. Mas então, os olhos de Naoki se arregalaram quando ele sentiu que algo estava errado. Para trás. Mantenham distância, gritou ele com urgência. Tarde demais. Um momento depois, uma força devastadora irrompeu das lâminas do precipício fraturadas. O impacto desencadeou uma poderosa onda de choque, fazendo Kubifu voar para trás. Essa foi a segunda onda de lâminas do precipício. Mesmo que o ataque não atingisse o alvo diretamente, ele ainda detonaria ao se aproximar, usando o próprio pulso da terra para causar danos massivos. No anime Pokémon, o Charizard de Alan já foi vítima dessa mesma técnica. Naoki correu para frente, ativando imediatamente a Aura Viridiana, sua habilidade de cura única, para curar os ferimentos de Kubifu. Groudon, parado a uma curta distância, observava a cena atentamente. Seu olhar permaneceu firme, não com hostilidade, mas com a severidade de um mentor. Nunca subestime seu oponente. A voz profunda de Groudon ecoou pelo campo de batalha como um trovão. Kubifu encarou Groudon atordoado antes de assentir seriamente. Com isso, seu treinamento continuou. Como ele estava progredindo constantemente, Naoki o deixou na árvore do mundo, confiando seu treinamento a Groudon e Kyogre. Comparado a antes, Kubifu mostrou uma melhora notável. Agora, era a hora de Naoki voltar sua atenção para outra coisa, rastrear movimentos Z e uma pulseira Z na região de Alola. Março já havia chegado, e não demoraria muito para que Arceus despertasse de seu sono. Quando esse momento chegasse, provavelmente buscaria vingança contra a humanidade. Naoki fez uma promessa a Giratina de que, quando chegasse a hora, ele ajudaria a dar uma lição a Arceus. Esse era o acordo deles. A região de Alola não ficava tão longe de Paldia quanto Sinnoh. Viajar pelo mundo da distorção permitiu que ele seguisse uma rota mais direta, tornando a jornada muito mais rápida. Seu plano era partir para Alola no dia seguinte. Lá, ele visitaria o rancho que havia comprado perto de Cidade Paniola e o limparia. Quando o inverno chegou, ele planejou levar seus Pokémon para lá para umas merecidas férias. Entretanto, antes de sua partida, vários alunos da Academia Naranja chegaram ao seu rancho. Senhor Naoki, viemos desafiar os testes, anunciou um dos garotos animado. Ele já ouvia os rumores sobre o rancho de Naoki há muito tempo. No entanto, muitas das provas eram consideradas difíceis demais para novos treinadores, exigindo um certo nível de habilidade antes que pudessem participar. Mas agora as coisas eram diferentes. Após a recente visita do Sr. Naoki à Academia Naranja, espalhou-se a notícia de que novos testes haviam sido introduzidos, testes que até mesmo treinadores iniciantes poderiam tentar. Então, eles vieram correndo na primeira oportunidade. Vocês estão aqui para desafiar os testes? Perguntou Naoki, observando os 3 jovens treinadores. Todos pareciam ter acabado de fazer 10 anos, tendo recebido recentemente seu primeiro Pokémon e se tornado oficialmente treinadores. É isso mesmo, um dos garotos assentiu ansiosamente. Naoki cruzou os braços. Quantos Pokémon você capturou? 3. Outro garoto imediatamente levantou 2 dedos. Naoki. 3 Pokémon, hein? Isso provavelmente significava um inicial, um Pokémon comum encontrado ao longo da rota e outro Pokémon, que provavelmente era apenas mais uma captura no início do jogo. Naoki ficou em silêncio por um momento, revisando mentalmente quais testes no rancho seriam adequados para aqueles novatos. Coraidon e Fluttermané. Prova da dupla anciã? Não. O julgamento da grama verde do Gogoat? Também não. O teste da tempestade de Dragonite e o teste do trovão de Palmote? Definitivamente não. O teste de artes marciais de Kubifu? Possível, mas ele estava em um ponto crucial de seu treinamento na árvore do mundo e não podia partir ainda. Isso deixou apenas uma opção adequada. Naoki sorriu enquanto tomava sua decisão. Um Pokémon rosa e robusto. Conhecido por sua resistência, sua natureza prestativa e sua capacidade de produzir bastante leite fresco, Miltank. Para treinadores iniciantes, enfrentar Miltank seria um desafio difícil, mas não impossível. Ao contrário de Coraidon, Miltank não os dominaria completamente. Dito isso, eles ainda precisariam de uma estratégia sólida para superar seu movimento mais infame, o rolo compressor. Se esses treinadores tivessem feito sua pesquisa, eles saberiam usar movimentos como repetição e desabilitar para evitar que Miltank usasse rolo compressor continuamente.
Aproveitando essa oportunidade, eles poderiam partir para a ofensiva, atacando com todas as suas forças para derrubar Milton antes que ele ganhasse força. Para treinadores iniciantes, esse desafio não era apenas um teste de força, mas também um teste de conhecimento sobre movimentos de Pokémon, confrontos de tipos e estratégias de batalha. 3 minutos depois, Naoki reuniu alguns Miltons no campo de batalha. Parado na extremidade oposta, ele sorriu confiantemente e perguntou: teste de estratégia de Milton. Quem está pronto para o desafio? Capítulo 519. Milton. Um dos garotos pareceu confuso. Mas eles não são apenas os Pokémon produtores de leite do seu rancho, Sr. Naoki? Naoki deu um sorriso irônico. Você pode lutar contra um Pokémon que produz leite. Além disso, não subestime o Milton. Eles são muito mais fortes do que você pensa. Como se quisesse provar o ponto de Naoki, Milton flexionou seus braços musculosos e soltou um mugido confiante. Mu! Ao ver isso, o menino não hesitou mais. Ele pegou uma Pokébola e declarou: então está tudo bem. Estamos prontos, Sr. Naoki. Vamos lá. Fuecoco, eu escolho você. Com um clarão de luz, um pequeno e entusiasmado Fuecoco apareceu no campo de batalha, soltando um pio animado. Enquanto isso, seus dois amigos assistiam ansiosamente da lateral, um deles pegando seu telefone Rotom para gravar a batalha. A batalha começou oficialmente. Milton imediatamente começou a usar o rolo compressor, enrolando-se como uma bola e rolando rapidamente em direção a Fuecoco em alta velocidade. Fuecoco, use brasa. O garoto gritou instintivamente, mas assim que as palavras saíram de sua boca, ele viu Milton diminuindo a distância rápido demais. Não havia tempo para um ataque. Desvie rápido, ele gritou. Fu. Fuecoco soltou um grito de pânico, agitando seus braços curtos e, por pura sorte, conseguiu sair do caminho de Milton bem a tempo. Tanto o menino quanto Fuecoco suspiraram aliviados. No entanto, o alívio durou apenas um segundo. A próxima coisa que viram os deixou de queixo caído. Milton não parou após errar. Em vez disso, ganhou ainda mais velocidade, girando habilmente no lugar antes de se lançar em direção a Fuecoco novamente, desta vez ainda mais rápido. Este Milton era um mestre do rolo compressor. O rosto do menino se contorceu em choque. Ele não teve tempo de processar antes que Milton atingisse as costas de Fuecoco com força total. Foi! Fuecoco soltou um grito enquanto caía para frente, rolando pelo campo de batalha. Acertou. Isso deve parar agora, certo? Pensou a garota que registrava a batalha. Mas assim que ela começou a abaixar seu telefone Rotom, ela notou algo assustador. Milton não parava. Em vez disso, ele virou novamente e foi direto para Fuecoco mais uma vez. Fuecoco, levanta, gritou o menino. Fui. Fuecoco gemeu lutando para se levantar. Mas antes que ele pudesse ficar de pé, Milton passou por cima dele novamente. Fuecoco gritou de dor, justo quando o menino pensou que tudo tinha acabado. Milton se virou, de novo, e continuou rolando. De jeito nenhum, vai voltar? De novo. Os olhos de Fuecoco se arregalaram de horror. Por puro instinto, o pequeno tipo fogo saltou no ar em pânico absoluto. Infelizmente, após vários impulsos consecutivos, o rolo compressor do Milton atingiu uma velocidade absolutamente assustadora. Fuecoco não teve chance de desviar. Com o impacto final devastador, Milton se chocou contra Fuecoco, fazendo-o voar antes que o pequeno tipo fogo caísse no chão, completamente inconsciente. Milton finalmente parou de rolar, ficando orgulhoso enquanto trotava de volta para Naoki com uma expressão alegre, como se pedisse elogios. Naoki, sempre generoso com seus elogios aos Pokémon, sorriu. Isso foi incrível. Enquanto isso, o menino ficou parado em choque, olhando para seu Fuecoco desmaiado. Ele havia perdido. Ele não teve nem chance. Mas o que mais o perturbou não foi apenas a perda, mas sim para quem ele havia perdido. Milton nem era um dos Pokémon de batalha do Sr. Naoki. Era apenas um Pokémon produtor de leite em seu rancho. Então, quão forte era a verdadeira equipe do Sr. Naoki? Antes que o garoto desanimasse, Naoki falou: você se lembra do nome deste teste? O garoto piscou, pego de surpresa. O julgamento da sabedoria de Milton? Naoki assentiu. Isso mesmo. Este teste foi criado para testar o conhecimento e a compreensão de um treinador sobre os movimentos dos Pokémon. O rolo compressor de Milton é poderoso, mas pode ser contra-atacado. Um movimento que neutraliza o rolo compressor? O garoto franziu a testa tentando pensar. Não importa o quanto ele vasculhasse sua memória, ele não conseguia encontrar uma resposta. Sentindo-se um pouco sobrecarregado, ele cerrou os punhos e disse determinado: vou encontrar uma maneira de impedir isso. Naoki riu baixinho. Estou ansioso por isso. De volta à academia. Determinados a encontrar uma estratégia, os 3 estudantes deixaram o rancho de Naoki e retornaram para a Academia Naranja, indo direto para a biblioteca da escola. Lá, eles pesquisaram no guia completo de movimentos, procurando por movimentos que pudessem neutralizar o rolo compressor. Mas depois de folhear página após página, eles rapidamente perceberam um problema. Havia movimentos demais. Muitos tipos, muitas estratégias, muitas possibilidades. Depois do que pareceram horas de busca, os 3 trocaram olhares exaustos. Eles não estavam chegando a lugar nenhum. Nesse momento, a garota que havia gravado a batalha de repente engasgou ao perceber. Tive uma ideia. Ela exclamou, pegando seu telefone Rotom. Que ideia? Os outros 2 imediatamente se viraram para ela. Ela sorriu. Eu gravei a batalha inteira entre Fuecoco e Milton. E estamos na era digital. Se publicarmos o vídeo online, treinadores do mundo todo podem compartilhar suas próprias estratégias para derrotar o rolo compressor. Os olhos dos 2 garotos se arregalaram. Isso é genial. Sem perder mais um segundo, a garota abriu o aplicativo de edição de vídeo do celular e começou a se preparar para fazer o upload. A estratégia de rolo compressor imparável de Milton, absolutamente imbatível. Se você acha que pode combatê-la, prove que estou errado. Pronto. O vídeo da batalha foi enviado.
3 minutos depois, a garota postou com sucesso a filmagem da batalha de Milton contra Fuecoco Online. Mas depois de olhar para o título em negrito que ela havia escrito, uma expressão preocupada surgiu em seu rosto. Temos certeza sobre esse título? O garoto ao lado dela sentiu entusiasticamente, batendo no peito com confiança. Claro, sem problemas. É assim que se faz as pessoas assistirem de verdade. Se fizermos parecer muito normal, ninguém vai se importar. Mas com um título como esse, podemos atrair alguns treinadores fortes. Enquanto ele falava, sua imaginação começou a correr solta. Se as pessoas começarem a comentar, podemos aprender como combater a implementação do Milton, e então definitivamente passaremos no teste do Sr. Naoki. A menina suspirou, claramente não tão convencida. Parecia uma boa ideia, mas esse título era um pouco demais, não é? Ela olhou para seus 2 companheiros, que pareciam absolutamente certos do plano. Com outro suspiro de resignação, ela desistiu de discutir. O vídeo foi postado. Agora, tudo o que podiam fazer era esperar. Enquanto isso, na região de Oen, cidade Rusboro, Tetsuya Sasaki, de 30 anos, tinha acabado de voltar para casa depois de um longo dia de trabalho. Exausto, ele desabou na cama e pegou seu telefone Rotom, rolando casualmente pelos vídeos de batalha enquanto relaxava. Quando mais jovem, Tetsuya viajou com sua equipe Pokémon, desafiando líderes de ginásio e competindo na Liga Pokémon. Mas com o passar dos anos, ele se estabeleceu em cidade Rusboro, um lugar onde a tecnologia e a natureza coexistiam em harmonia. Mesmo que seus dias de viagem tenham acabado, sua paixão por batalhas Pokémon permaneceu. Agora ele passava seu tempo livre assistindo a intensas batalhas de Pokémon online, analisando táticas e, ocasionalmente, lutando em torneios locais. Enquanto ele rolava a tela, seus olhos pousaram em um título de vídeo particularmente ousado. Ele leu em voz alta: a estratégia de rolo compressor imparável de Milton, absolutamente imbatível. Se você acha que pode combatê-la, prove que estou errado. Tetsuya piscou. Que tipo de bobagem é essa? Ele não conseguiu evitar zombar. Todos sabiam que Milton era basicamente um Pokémon criado por fazendeiros para produzir leite Moomo. Claro, o Milton sabia lutar e era muito resistente, mas não era exatamente conhecido por ser um caça de alto nível. Comparado a Pokémon como Charmander, Squirtle ou Bulbasaur, eles simplesmente não tinham o mesmo potencial de batalha. E quanto ao movimento rolo compressor? Era um movimento bem comum. Muitos Pokémon poderiam usá-lo. O rolo compressor do Milton não foi um movimento qualquer. Se aterrissasse com sucesso e continuasse atingindo o alvo, seu poder aumentaria continuamente. Quando Tetsuya Sasaki leu o título do vídeo, ele teve que admitir, ficou intrigado. Quem postou isso tinha muita confiança. A filmagem começou em um vasto campo aberto onde 2 treinadores, um visivelmente mais jovem e o outro claramente mais experiente, estavam travando uma batalha Pokémon. O jovem treinador enviou um Fuecoco, enquanto o treinador mais velho, aquele que aparece no título do vídeo, escolheu Milton. No início da partida, Fuecoco tentou usar Brasa, provavelmente com o objetivo de minar a saúde de Milton de uma distância segura. Mas antes que pudesse lançar seu ataque, Milton enrolou seu corpo em uma bola apertada e rolou para frente como uma pedra. Pego de surpresa, Fuecoco mal conseguiu se esquivar, cambaleando para o lado. Talvez tenha sido apenas sorte, mas, de alguma forma, conseguiu evitar o primeiro golpe. Se é só isso, então não há nada de especial nisso, Tetsuya murmurou para si mesmo, nada impressionado. Mas no momento seguinte, a câmera focou em Milton, e o que aconteceu em seguida fez Tetsuya sentar-se ereto. Apesar de errar o alvo, o Milton não parou. Em vez disso, fez uma curva incrivelmente fechada de 180 graus, quase sem desacelerar, antes de se lançar novamente em direção a Fuecoco a uma velocidade ainda maior. Espera. O quê? Como ele está se movendo desse jeito? Capítulo 520. O queixo de Tetsuya caiu. Um pivô como esse executado tão suavemente sem perder o ritmo. Era quase impossível. Este Milton não estava apenas rolando. Ele estava deslizando pelo campo de batalha com uma precisão assustadora. Se era assim que lutavam, então Fuecoco estava em sérios apuros. E de fato, os momentos seguintes provaram que sua teoria estava correta. Milton continuou a avançar sem parar, causando medo em Fuecoco, que não pôde fazer nada além de tentar desesperadamente se esquivar. Não adiantou. Depois de algumas tentativas frustradas de escapar, Fuecoco acabou sendo pego pelo impulso cada vez maior de rolo compressor e arremessado pelo campo. O impacto deixou Fuecoco completamente inconsciente. Eles realmente especializaram o treinamento do Milton especificamente para o rolo compressor? Murmurou Tetsuya, incrédulo. Os resultados foram inegáveis. Milton dominou o movimento muito além do que a maioria dos treinadores esperaria. Quem era esse treinador? Quem quer que fossem, claramente não eram comuns. Mas isso não significava que Milton fosse realmente imparável. Depois de alguns momentos de reflexão, Tetsuya começou a digitar na seção de comentários. Bomba travessa não é travesso. Este Milton é forte, sem dúvida, mas eu não o chamaria de invencível. Definitivamente há maneiras de combater sua estratégia de rolo compressor. Por exemplo, o timing é fundamental. Movimentos como desabilitar ou repetição podem desativar completamente o rolo compressor, deixando Milton vulnerável a ataques. Mesmo que ele tente se curar com leite de cura, um movimento simples como provocação o forçaria a continuar atacando em vez de se recuperar. Se você estiver com dificuldade para se esquivar, basta mudar o campo de batalha. Movimentos como tapa na lama, terremoto ou escavação podem desequilibrar Milton, interrompendo o rolo compressor imediatamente. Claro, o contra-ataque mais fácil. Basta usar um Pokémon do tipo voador. O rolo compressor só funciona se atingir alguma coisa. Se o oponente de Milton permanecer no ar, ele nunca conseguirá acertar um único ataque. Depois de enviar seu comentário, Tetsuya atualizou a página.
Para sua diversão, ele viu que muitas pessoas estavam criticando o criador do vídeo por seu título sensacionalista. Alguns até riram do exagero da afirmação. Aquele Milton não é nada invencível. Eu esperava uma estratégia de nível lendário, mas isso é apenas um bom treinamento de rolo compressor. Quem postou isso realmente quer visualizações, hein? Não demorou muito para que a infame líder de ginásio de Goldenrod, Whitney, se deparasse com o vídeo. Ela deixou uma avaliação surpreendentemente positiva. É garota explosivamente fofa? Aquele Milton foi muito bem treinado. Só com este vídeo dá para perceber o quanto de trabalho foi feito. O pelo é incrivelmente macio, e a estrutura muscular por baixo demonstra um condicionamento impressionante. Quem o treinou deve tê-lo submetido a um treinamento de potência especializado. Se alguém sabia o quão assustador um Milton bem treinado poderia ser, era ela. Ela passou anos aprimorando sua própria técnica rolo compressor de Milton, o que fez com que inúmeros desafiantes tivessem dificuldades. E mesmo assim até ela ficou impressionada. Mas o que Whitney não sabia era que esse Milton, e todos os outros Miltons do rancho de Naoki, eram apenas Pokémon leiteiros comuns, responsáveis pela produção do leite Moomo. Academia Paldea. O trio atualizou ansiosamente a seção de comentários, observando as novas respostas chegando. Há respostas. Os olhos do garoto se arregalaram enquanto ele lia em voz alta. Desabilitar, bis, provocar, escavar. Uau! Tudo isso parece um contra-ataque sólido. Mas parece que algumas pessoas também estão nos repreendendo, murmurou seu amigo, apontando para uma série de comentários críticos. A garota suspirou. Eu te disse que aquele título sensacionalista ia dar errado. Espere um minuto. O rosto do garoto escureceu de repente. Ele apontou para um comentário específico, e os outros se inclinaram para ver. Estava cheio de desdém. Príncipe elegante, que absurdo exagerado. Esse Milton parece totalmente comum, e sinceramente meio bobo. Suas expressões ficaram sombrias. Ele está zombando do Sr. Naoki. Inaceitável. Todo mundo sabe que o Sr. Naoki é o treinador mais forte da região de Paldea. Até o campeão supremo reconhece isso. Era verdade. O teste de grama verde, o teste de tempestade e o teste de relâmpago de Naoki destruíram inúmeros treinadores de Paldea. E agora? Algum estranho aleatório da internet ousou questionar a força do Sr. Naoki? De jeito nenhum. O garoto fez uma careta e imediatamente começou a digitar furiosamente. É crocodilo de fogo, você não pode insultar o Sr. Naoki. O príncipe elegante Naoki? Quem é esse? Algum tipo de celebridade? Nunca ouvi falar dele. Slowpoke, o Sr. Naoki é o campeão oculto da região de Paldea, o treinador mais forte de toda Paldea. Príncipe elegante, pelo que eu sei, a verdadeira campeã de Paldea é Geeta. Ela deve ser a mais forte. Quanto ao Naoki, acabei de pesquisar e tudo o que vejo é um fazendeiro morando no interior. É crocodilo de fogo, o Sr. Naoki não é apenas um fazendeiro. Ele é o fazendeiro mais forte do mundo. Se não acredita em mim, por que não o desafia você mesmo? Então, silêncio. Príncipe elegante não respondeu. No início a discussão não causou muita comoção. Mas logo, os alunos da Academia Paldea descobriram o debate, e a seção de comentários do vídeo rapidamente explodiu. Muitos deles vivenciaram pessoalmente os desafios de Naoki. Outros ouviram os rumores que circulavam pela academia. Um aluno muito conhecido, Pequeno Leão, postou um comentário que causou uma tempestade de fogo. Pequeno Leão, é verdade. Em Paldea, há um rumor antigo. Mesmo que você passe na Liga Paldea e derrote o campeão principal, você ainda não é o treinador mais forte. Para realmente reivindicar esse título, você deve primeiro derrotar Naoki, o chefe oculto de Paldea. A afirmação chocou pessoas de fora que estavam observando os comentários. Espera, o quê? Alguns imediatamente descartaram isso como um absurdo. Aquele cara não é só um fazendeiro? Por que as pessoas o tratam como uma figura lendária? No entanto, fãs de longa data de Naoki intervieram para esclarecer. Fã da campeã de Paldea não. O Sr. Naoki nem sempre foi um fazendeiro. Ele costumava ser um treinador de nível campeão. Mas como ele era tão poderoso e não tinha mais oponentes dignos, ele decidiu se aposentar e viver em reclusão com seus Pokémon no rancho. Em meio à enxurrada de comentários, um internauta particularmente entusiasmado comentou. True Trainer 69, isso mesmo. O Sr. Naoki é um treinador incrível. Ele também é uma ótima pessoa. Mesmo aposentado, ele ainda cria provas especiais em seu rancho para ajudar os treinadores que passam a fortalecer seus Pokémon e aprimorar suas habilidades. Com depoimentos como esse, a curiosidade sobre Naoki disparou entre os treinadores de fora do Paldea. Logo, um conhecido streamer de batalhas Pokémon, Rival Superior, decidiu investigar. Aproveitando a crescente agitação online, ele anunciou seu plano. Eu irei até o rancho desse tal de chefe oculto e verei pessoalmente se esse Naoki é realmente tão forte quanto as pessoas dizem. Naquela mesma tarde, o Rival Superior reservou uma passagem de avião para Paldea. Seu bate-papo ao vivo explodiu de entusiasmo. Esse cara é realmente tão forte? Naoki é só um fazendeiro, certo? Ele não pode ser tão durão. Não há como um fazendeiro aleatório ser mais forte que o campeão supremo. Ele criou aqueles Miltons malucos? Preciso ver isso. Até Whitney, a famosa líder de ginásio Goldenrod, apareceu no chat para assistir ao espetáculo. Ela estava especialmente curiosa sobre como Naoki treinou seu Milton para usar o rolo compressor com tanta eficácia. Enquanto isso, no rancho do Naoki. Sem saber do frenesi online, Naoki estava calmamente navegando pelos produtos de tecnologia Pokémon no aplicativo de compras loja Pokémon. Seu interesse atual? O transportador de Pokébolas, um dispositivo revolucionário que permite aos treinadores transferir Pokémon eletronicamente entre regiões.
Desenvolvida pelo professor Bill e sua equipe de pesquisa, esta máquina de última geração se tornou essencial para treinadores Pokémon que viajavam com frequência. Com um transportador de Pokébolas, Naoki poderia colocar um em seu rancho principal e outro em seu rancho em Alola, garantindo uma transferência perfeita de Pokémon entre os dois locais durante a temporada de férias. Quando ele estava prestes a concluir seu pedido, seu telefone Rotom tocou de repente. Chamador, Iono. Naoki levantou uma sobrancelha. Por que ela está ligando a essa hora? Ela não deveria estar ocupada com suas transmissões? Curioso, ele respondeu. Olá? Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, a voz em pânico de Iono ecoou pelos alto-falantes. Naoki, você está viralizando. Isso é inacreditável. Naoki piscou confuso. Escute. Seu nome está bombando na internet. Treinadores de fora de Paldea ouviram falar de você. Tem até um streamer a caminho do seu rancho. Ele está planejando te desafiar diante das câmeras. O que? Naoki ficou sem palavras. O que está acontecendo? Percebendo sua confusão, Iono explicou tudo rapidamente. Naoki rapidamente encontrou o vídeo que havia se tornado viral. No momento em que ele viu Fuecoco sendo dominado pelo rolo compressor do Miltan, ele imediatamente entendeu a situação. Naoki, na verdade, isso é um fã contra 10 haters. O que você vai fazer? Iono, ainda na linha, perguntou preocupado. Naoki pensou por um momento antes de responder calmamente. Apenas receba-os normalmente. Não se preocupe, eu cuido de tudo. Depois de desligar, Naoki balançou a cabeça desamparado. Bem, se eles querem vir, que venham. Não tenho nada a esconder. Com essa decisão tomada, ele acalmou seus pensamentos, preparando-se para receber esses desafiantes assim como fez com os alunos da Academia Naranja. Enquanto isso, na região de Paldea, um conhecido streamer de batalhas Pokémon, Rival Serperior, tinha acabado de chegar em Paldea. No momento em que ele desceu do avião, ele iniciou sua transmissão ao vivo em seu telefone Rotom. O Rotom, com seu modo de fotografia aérea integrado, ativou sua câmera flutuante e focou nele. O bate-papo explodiu quando milhares de espectadores se conectaram. Ele realmente foi até Paldea para fazer isso? Ei, esse Naoki é realmente tão forte? Eu ainda acho que essa coisa do chefe oculto é uma piada. KKKK, aposto que esse Naoki é só um velho com um bando de vacas. Na tela, o rival superior finalmente apareceu. Ele era um jovem com uma pele quase fantasmagórica e pálida, parecendo que não dormia há dias. E empoleirado calmamente em seu ombro estava seu parceiro característico, um superior com um comportamento calmo e controlado. Certo, pessoal. Aterrissamos oficialmente em Paldea. O rival superior sorriu para a câmera, sua voz tinha um tom enérgico, mas travesso. Agora vamos até o lendário Rancho Naoki e ver se esse tal de chefe oculto de Paldea é real. Hahaha. Se estiver assistindo, não esqueça de tocar naquele coraçãozinho vermelho e seguir, eu não quero que você se perca. Ele deu uma piscadela antes de continuar. Certo, não vamos perder mais tempo. Vamos direto para o rancho, pessoal. Venham comigo e com o superior, e vamos ver se este lugar é tão lendário quanto dizem. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.